Gente, boa tarde. Vamos dar continuidade, né, ao nosso curso. O pessoal que está me assistindo através da live, então, como o horário do professor está bem apertado, eu só vou desejar agradecer a ele, né, por ter se disponibilizado a participar desse curso para a gente, que não estava de manhã. Queria aqui mais uma vez agradecer a professora Dinaína Matilda, que é responsável, a coordenadora desse curso aqui que ela fez especialmente para a gente na Defensoria. Está tendo uma retenção muito boa. Então, Dinaína, mais uma vez eu te agradeço. Lembrando que a gente vai encerrar esse ano aqui hoje, professor Oli, mas dia 10 de janeiro teremos a finalização do nosso curso, o primeiro curso, né? Vamos ter outro, se Deus quiser, e vamos finalizar com a professora Dinaína. Então, vamos começar já aqui. Muito obrigado, professor. Acho que era melhor se pudesse pegar essa luz aqui. Bom, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer muito o convite feito pela Janaína, que organizou esse curso, é sempre um prazer. Saudar, claro, a Janaína, o Vitor, a Soraya. E, claro, dizer que estar na Defensoria Pública é sempre, para mim, um prazer especial. Em todos os estados que eu já fui, senão todos ainda faltam o Acre. Se falta o Acre, eu não fui no Acre. Mas é o único. Eu sempre vou nos eventos da Defensoria em todos os lugares, por um carinho especial que eu tenho pela Defensoria como instituição. Realmente, para mim, uma instituição que merece todo o respeito e toda a colaboração. Até porque, obviamente, eu me identifico muito com os membros da Defensoria Pública, porque nós compartilhamos as mesmas misérias do processo penal, nós vivemos a mesma realidade. Quando eu falo em poder, em controle de poder, limite de poder, eles me entendem perfeitamente bem. Ainda comentava com a Janaína, né? Tive essa experiência desse curso, por exemplo, uma história mais magistratura. Eu, particularmente, não gosto de dar aula fechada para juntos de juízo ou promotores, por quê? Porque, obviamente, o discurso para eles é um discurso que causa mal-estar. E eu acho que esse é o meu papel, é causar um mal-estar, mas faço questão de causar um mal-estar, para ver se algo muda, porque é muito confortável o lugar de quem exerce o poder. Mas nós aqui não, nós somos, de certa maneira, alguém que compartilha das mesmas misérias do processo penal, naquela fala clássica do Canelucci, que os defensores como eu sentam no último degrau da escada, do lado do acusado. Agora, é claro que a fala hoje, e esse curso sobre provas, é um compromisso, acima de tudo, com o conhecimento. É um compromisso que nós temos aqui em mostrar para vocês problemas que temos na produção da prova, também mirar para soluções, porque no fundo, o que todos nós queremos e devemos querer é uma política de redução de danos, que significa dizer o quê? Você condenar quem tem que ser condenado, absolver quem tem que ser absolvido. Se é um imenso erro você condenar um inocente, também é gravíssimo você deixar o responsável por um crime grave solto, porque você não foi capaz de produzir uma prova de qualidade. Então, aqui é uma política importante de gestão de erro judiciário. Isso é algo que tem que ser meta para todo mundo. Bom, a minha fala vai ser rápida, até porque o tempo é curto. Eu vou começar falando um pouco sobre sistemas e a relação com provas, e depois eu vou chegar nesse dado probatório. Por que é importante falar sobre isso? Porque no Brasil hoje nós temos uma grande crise identitária da jurisdição. O juiz penal brasileiro, e é por isso que os caras lá da magistratura não gostam, eles não sabem quem eles são, a que serviço de quem e do que eles estão. É por isso que eu considero que o juiz, sim, a magistratura, obviamente tem exceções, mas a imensa maioria no crime sofre de uma crise identitária. Por quê? Porque não sabe qual é o lugar dele no processo penal. Tem juiz que não compreende que o lugar dele é o lugar de julgador. Algo tão básico como é uma estrutura de acto personário, vem desde Burro, Sasso Ferrado, quer dizer, você acusa, você defende, eu julgo. É básico, né? Tem prova, condena. É meu papel condenar quando tem prova. Não tem prova, absolve. E eu cumpro muito bem a minha função jurisdicional quando eu condeno e também quando eu absolvo. O problema é que o juiz brasileiro, não raras vezes, e vocês sabem muito bem isso, termina um processo e ele diz, eu tive que absolver. O cara sofre porque absolve. Ele se sente frustrado. Ele acha que não cumpriu o papel dele ao absolver. Isso é uma fala que nós precisamos combater diariamente, para que o juiz compreenda que o lugar dele não é o lugar nem de condenar, nem de absolver, é o de julgar. E se tiver prova, condena, não tiver, absolve. E o grande dilema, é óbvio, e não é só no Brasil isso, é o como julgar em dúvida razoável. Isso é um dilema hoje que permeia muitos sistemas. Que parece muito fácil de resolver, desde que o juiz saiba qual é o lugar dele. Velho, o indúbio pro réu é fruto de evolução civilizatória. Você mede o nível de evolução civilizatória de um povo a partir da eficácia da presunção de inocência. Significa dizer o quê? Um juiz comprometido com a Constituição,
Ele, a rigor, ele deveria entrar no processo pensando, eu estou aqui para te absolver, porque você é presumidamente inocente. E se fosse para sofrer, ele deveria sofrer quando condena, não quando absolve. Mas, no mínimo, ele precisa compreender que estar na dúvida é igual a absolver. Isso cumpre muito bem a sua missão. O grande drama é que o juiz está na dúvida e ele pensa, eu estou na dúvida. Mas, no fundo, ele se sente frustrado em dúvida pro réu. Isso causa um mal-estar. O que ele faz? Ele desce e vai atrás da prova para justificar uma decisão que ele já estabeleceu como mais correta, que é a condenação, e aí ele busca elementos probatórios para ele mesmo valorar. Então, isso é só um exemplo dessa crise gravíssima. O juiz não sabe qual é a sua função, e principalmente, o juiz brasileiro não sabe. Essa pergunta é importante. A que expectativas deve corresponder o julgamento? Hoje, na coluna do Conjuro, com o Alexandre, a gente escreveu sobre a influência da mídia nos julgamentos pelo Supremo. Rapidamente. Qual é o drama? O juiz brasileiro se atribui a ele expectativas às quais ele não deve corresponder. Será que o juiz tem que corresponder às expectativas sociais criadas, às expectativas midiáticas criadas, às expectativas políticas criadas? Não. Deixa eu só ligar o pronome, senão eu me esqueço porque eu não falo. Não, ele tem que corresponder às expectativas jurídico-constitucionais criadas. Agora, quando você vê uma sessão do Supremo, por exemplo, hoje, não raras vezes, você assiste ministros não proferir votos, mas sim discursos. Discursos populistas, punitivistas, para sedar a opinião pública. Quer dizer, quando eu vejo o ministro Barroso votando, por exemplo, uma prisão de segunda instância, o que eu vejo ali é um discurso populista absolutamente, assim, elegante, equivocado, usando dados completamente errados, em que existe uma falha lá na base. Só para ter uma ideia, para começar, para você falar de direito comparado, você tem que saber direito e saber comparar. Os caras não sabem nenhuma coisa nenhuma. Existem obstáculos, limites ao ato de comparar sistemas jurídicos. Existem limites, eles não respeitam nem os limites metodológicos do direito comparado. E mais, trabalho em pesquisa. O julgamento de segundo grau foi um festival de horrores. Dados absolutamente errados, porque está errada a base metodológica. Eu provei isso já em vários artigos. Por quê? Claro que se você, já que eu fiz o parênteses, eu vou fechar, né? Se você colocar lá no argumento de busca absolvição, recurso especial, recurso extraordinário, vai te dar 0,80 e alguma coisa, vai te dar 1%. Mas isso está errado. Óbvio que está errado. Se você colocar lá agravo, recurso especial, agravo, recurso extraordinário, se você colocar embargos declaratórios com efeitos infringentes, se você botar agravo regimental, porque eu já ganhei muita coisa em agravo regimental, eu já ganhei embargos de divergência, mudança radical de decisão. Se você colocar habeas corpus substitutivo do recurso especial e extraordinário, e aí ao lado de absolvição você colocar redução da pena, mudança de regime, anulação do processo, prova ilícita, extinção da punibilidade, que é o que acontece, porque você muda radicalmente a vida de uma pessoa que está condenada a 15 anos no regime fechado, e o STJ vem dizendo, não, a pena vai ser 4 e eu vou substituir. Você muda da água para o vinho. Você muda da água para o vinho quando sai fechado no semiaberto, por exemplo. Você muda da água para o vinho quando você anula o processo inteiro. É óbvio. Isso não foi considerado na pesquisa do Barroso. Quando você faz isso, e aí as defensorias públicas foram muito importantes nesse momento, trazendo esses dados e mostrando que o índice de reversibilidade em sede de STJ e STF chega a 46%, 48%. Por exemplo, reversão de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo chega a 48%. Porra, velho. Nós estamos falando de metade das decisões sendo mudadas, modificadas, significativamente alteradas. Então, isso tudo é por quê? Porque tem juiz que, ao decidir, pensa que tem que corresponder às expectativas sociais criadas. E a falha também é nossa. Nós somos uma sociedade de democracia jovem, uma sociedade infantilizada, uma sociedade, vai dizer Morin, Yogini, naquela obra clássica, né, Sociedade em Busca de Valores, uma sociedade que usa o moral à la carte. E aí nós elegemos salvacionistas, colocamos um juiz no lugar que não é o dele, criamos expectativas às quais não corresponde a ele preencher, e ele faz o que ele não deveria fazer. E a culpa também é nossa. Também é possível e necessário fazer isso mesmo. E aí é claro que de vez em quando é importante ter uma análise nessa perspectiva, deixa eu passar para a minha ordem aqui, de que não é teórico. Vocês precisam resgatar o estudo da imparcialidade do juiz quanto ao princípio supremo do processo de afastamento. Em qualquer país que fazia série, uma semana de Intercept Brasil gerava uma crise institucional seríssima. Aqui, nós erramos. E falo isso porque muita dor. Existe uma equipe de apoio do GLIM. Eu faço parte da equipe de defensores que está no apoio do GLIM,
vinha, né, no TCE Brasil para eventuais processos. Tivemos uma reunião com ele logo começou. E uma das coisas que a gente perguntava é o que tu tem mais forte. Se eu tenho, são muitos dados, etc. Hoje eu vejo o Glyn errou no time. Ele é americano. Ele pensa em outra lógica. Como é que ele pensa? Em qualquer outro país, nos Estados Unidos, a estrutura qual é? Você vai largando o problema e vai dando um efeito acumulativo. E no final de um mês, 2, 3, cai o governo por conta disso. No Brasil, nós temos um problema seríssimo. Para nós, ou você derruba em uma semana, ou nós normalizamos o anormal funcionamento das coisas. E é claro que o Intercept mostrou uma relação incestuosa absurda entre acusador e juiz. Inaceitável em qualquer país do mundo, minimamente democrático. Nós aqui naturalizamos. Mas nós normalizamos o anormal funcionamento da justiça. Nós normalizamos a barbárie do sistema carcerário. Nós já normalizamos isso. Até aí ia mostrar slide, mas não vai dar tempo. Quer dizer, a barbárie do sistema carcerário brasileiro para nós já é uma coisa normal e recorrente. Então no Brasil, ou você derruba em uma semana ou duas, ou você não faz mais. Vira normal. Infelizmente, normal. Claro que a imparcialidade como princípio supremo, os italianos vão falar, essa posição de terziedade, de estranhamento, de afastamento do juiz, a estética de afastamento. Quem é defensor público aqui que trabalha no júri, compreende muito bem que você começa a perder o júri pela estética do ritual judiciário. É preciso ler o Garapon lá com o ritual, é preciso ler esse tipo de coisa para compreender o que? Quando você, jurado leigo, entra numa sala de júri e você vê juiz sentado do lado do acusador, aqui os jurados e lá a defesa, o que você está esteticamente comunicando não é de um tratamento igualitário entre as partes e de uma estética de afastamento do juiz com a acusação. O promotor sentado do lado do juiz é um baita problema. É um baita problema. Não é só uma questão cênica, é uma grande questão cênica, da maior relevância. Claro que não tem estética de afastamento, falarei sobre isso depois. No Brasil, problema sério, nós não temos originalidade cognitiva. O que significa? Os italianos trabalham muito originalidade, la cognizione, né? O que é isso? Porra, o juiz é o ser ontologicamente concebido para ser um ignorante. E quanto mais ignorante, melhor. Ele tem que conhecer do processo. Originalidade da cognição se dá no processo. Qual é o problema do Brasil? O juiz brasileiro já entra no processo absolutamente contaminado, porque ele já homologou o flagrante, decretou uma quebra de sigilo bancário, fiscal telefônico, uma prisão preventiva, ele já te conhece, ele já sabe na cabeça dele demais. Ele já formou imagem mental, ele entra no processo e o processo é um mero golpe de cena. Carmen Lute, já na década de 50, dizia, né? Quando você tem um juiz que faz tudo isso, só Deus para te defender. Por quê? Porque tu é na sala de audiência, velho, tu réu. Tu pensa, porra, até agora eu tive um inquisidor tratando o meu caso. O juiz é o inquisidor. Agora, finalmente, eu teria um juiz. Abre a porta, entra o juiz, tu olha, o juiz olha para ti e diz, porra, mas é o senhor o juiz? E ele olha para ti e diz, ah, é tu réu, é? Ah, eu já te conheço, eu já ouvi toneladas de interceptação. Esse vergonha é malvado, né? Esse é o teu juiz. Claro que, vou falar depois da questão do juiz das garantias, que vai ajudar isso. O neprocedado do ex officio é coisa básica que os juízes não conhecem. Por isso, Janaína, que os caras odeiam quando eu falo isso para eles. Não é papel do juiz ir atrás da prova de ofício. Não é papel do juiz ter relação incestuosa com o acusador. Não é papel do juiz participar de uma vara que se chama vara de combate ao crime. Vara criminal, o juiz não combate porra nenhuma, a não ser violação de regra do jogo. Enquanto os caras continuarem nessa lógica, nós não temos juízes. Nós temos isso tudo uma fraude. Certo? E aí é claro que é muito bom quando a gente, ou muito bom não, quando a gente começa a tomar consciência do problema que é o juiz brasileiro que entra contaminado, que é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Os vendidos do caso Piersac, 82, Decubra, 84, Castilho Algarve versus Espanha, 98. Juiz que atua na fase pré-processual, um juiz contaminado, prevendo que não pode julgar. Prevenção é causa de exclusão da competência. É só no Brasil que a prevenção fixa a competência. É importante vocês estudarem, vou falar um pouquinho sobre dissonância cognitiva, enfim, para mostrar o problema da quebra da imparcialidade. Estou bem em cima da Neff. Eu vou trazer aqui uma fala do ministro Neff Cordeiro, que é muito interessante. O ministro Neff fala algo óbvio, mas no Brasil até o óbvio tem que ser falado e desenhado. É importante nós divulgarmos esse tipo de fala. Isso aqui foi um voto do ministro Neff no julgamento do HC Temer. Parênteses. Até escreveu uma coluna dizendo, eu não gosto do Temer. Direito que eu tenho. Eu não gosto do Temer, não gosto do que representa a política do Temer faz, eu não gosto disso. Mas a prisão dele é ilegal. E aí, juridicamente tratando a matéria, era um absurdo, até que foi sobre a unanimidade. Mas nesse julgamento, o Neff diz o quê? Prisão cautelar é dissipadora de riscos processuais, né? Não é garantidora penal, não se pode prender com resposta a desejos sociais. Os juízes estão prendendo com resposta a desejo social. O
que é a prisão para garantia da ordem pública, se não isso, né? Uma cláusula genérica, vaga, imprecisa, sem um referencial semântico claro, que vai encontrar o seu preenchimento no que quiser do juiz. Garantia da ordem pública é um coringa hermenêutico, é o que eu quiser que seja. Absurdo. Aliás, é bom que se esclareça diante de eventuais desejos sociais de um juiz herói, nós temos, né, de combate ao crime, não é essa a função do juiz, nem pode ser. E aí vai dizer o Neto, o juiz não enfrenta crime, coisa óbvia, né? O juiz não é agente de segurança pública, não é. Não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos de uma nação. Óbvio que não. Eu volto aí para você. Aí. Coisa elementar. Agora, tu fala isso para o juiz, ele acha que ele é o responsável pelo combate à impunidade. Ele acha que é responsável pela segurança pública. E ele não é. Esse é o grande problema. E quando ele acha que é, ele faz a coisa errada. Que é o que estão fazendo, em muitos casos. E aí o Neves segue dizendo, olha, as expectativas devem corresponder ao juiz. O juiz deve conduzir o processo pela lei e a Constituição, que é óbvio, com imparcialidade, afastamento, e somente no final, analisando a prova, condenar ou absolver. O juiz não é símbolo de combate à impunidade. Parênteses. Eu falo isso não só para vocês, defensores, mas também vocês, amanhã depois, formadores de opinião, você, professora. Uma sala de aula, tem um aluno da graduação ali, que amanhã pode ser juiz, pode ser ministro, pode ser ministro da Justiça. A gente tem que se preocupar no que vem. Nós temos que se preocupar em formar uma consciência crítica. Eu estou nessa vida, vim a Salvador desde 99, sabe, um dos primeiros lugares que me recebeu no Brasil, sempre de portas abertas, fazendo críticas. E lá em 99, 2000, eu já falava do absurdo da prevenção, da necessidade de ter um juiz, e aí eu falo da Itália, né? Judice pela idade, o juiz da investigação, que agora chama de juiz das garantias. E eu apanhava horrores. Hoje, está todo mundo falando do juiz das garantias, na prevenção. Eu falava da exclusão física dos autos do inquérito, agora criaram consciência. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês saberem que a gente vai apanhar muito, mas vai conseguir mudar. Para ter uma ideia, fazendo parênteses, quando eu comecei a advogar em 92, 93, réu revel, se estava, não aparecia, estava para edital, não aparecia, não era defensor da ativa, eu era defensor da ativa, porque eu não tinha defensoria pública, e eu defendia pessoas que eu nunca vi na vida. Era um absurdo tu defender alguém que não foi nem citado. Nós brigamos tanto, que hoje não se tem mais isso. Cita por edital, não encontra, suspende. Para vocês terem uma ideia, velho, o interrogatório, quando eu comecei a trabalhar, era um ato pessoal do juiz. Era só o juiz e o réu. O senhor é da minha época. Só o juiz e o réu. A defensoria era nomeada depois para apresentar resposta à acusação, a defesa prévia, defesa preliminar. Tu nunca assistiu o interrogatório, tu não era nem intimado do interrogatório, e todo mundo achava a coisa mais normal do mundo. Tanto nós todos brigamos que hoje é impensável o interrogatório. Primeiro, o primeiro ato do processo, como era antes, hoje é o último. E sem advogado jamais. Mas sabem vocês que foi 20 anos ou mais dando murro, ponto de faca. Eu falo isso para vocês começarem a dar soco também e fazer mudar, entendeu? Juiz não combate a impunidade e mais, né? Coisa elementar, estrutura dialética de acto trio personário, pode parecer simples, mas é isso que a gente quer. Carga da prova inteiramente do acusador. Não existe distribuição de carga probatória no processo penal, vai dizer James Goldman. No processo penal você tem atribuição de carga para o acusador, porque a defesa tem presunção de inocência, que é totalmente antagônica à carga. Não há distribuição de carga. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, e aqui uma crítica acadêmica séria, mas positiva, quando a gente trabalha com certa linha doutrinária, certos autores, os espanhóis, alguns têm esse problema, porque são civilistas. Quando o civilista se mete a escrever sobre epistemologia da prova, dá merda. Processualmente falando, dá merda. E aí eu leio coisas boas, mas eu leio merda. Do estilo. Não pode dizer que vai ter distribuição de carga, porque não tem. Esse pessoal, às vezes, eles não compreendem que processo penal não é processo civil. Isso aqui é um ritual complexo de exercício de poder. O poder tem que ter controle. Para nós, forma e garantia. É por conta de civilista, de teoria geral do processo, que a gente tem câncer, como é teoria das nulidades relativas. Um absurdo trazido do processo civil, que não se aplica no processo penal, em nenhuma hipótese, porque no processo penal forma e garantia. Se a lei diz que o ato tem que ser assim, e você fizer assado, regra, é nulo, ponto. Isso aqui não é processo civil. Aqui é limite de poder. Então é claro que quando vocês trazem civilismos, vai cobrar um preço caro. Só que na prática a gente vê muitas vezes juízes dizendo, eu estou condenando porque o réu não logrou comprovar a sua tese. Ei, eu não tenho que provar porra nenhuma, velho. Tu, juiz, não entendeu, foi nada. Mas vocês, não raras vezes, são chamados a dar conta de carga que não é de vocês. Eu nem vou falar de ônus, que é uma coisa superada desde Bíblia. E aí, olha aqui quem está falando. Às vezes é importante, eu respeito o cara,
que vai lá e discute. Não, eu estudei Biloff, eu estudei Goldman, eu estudei Fazzalari, porque quando a gente estuda fundamento do fundamento, você tem uma outra matriz, com muito mais qualidade, óbvio. Às vezes a gente está falando coisas que já estão com séculos superadas. Tem gente no Brasil falando de relação jurídica. Pô, relação jurídica é um negócio superado há muito tempo, Biloff, né? Enfim. Mas, dentro dessa perspectiva, eu queria trazer agora, já entrando na questão da prova, da dissonância, que está diretamente relacionada à imparcialidade, diretamente relacionada ao sistema acusatório, porque o que a gente quer no Brasil é um processo penal acusatório, uma radical separação entre as funções de acusar, defender e julgar, cada um no seu quadrado. Temos que lutar com o processo acusatório. E se passar esse pacote anticrime, que está vindo aí, já vou fazer um parênteses, iria vir algo muito pior. Passaria algo. Conseguiu-se fazer mágica. O que passou foi infinitamente melhor do que aquilo que viria. Eu já estou preparado, vocês têm que aprender que sempre que a gente estrutura uma reforma, você já tem que pensar na contra-reforma. Porque a contra-reforma conservadora é muito mais forte. Já está aí anunciado, Sérgio Moro já disse, vamos vetar o juiz das garantias. E nós vamos tentar derrubar o veto. Isso é óbvio. E eu peço que vocês encarecidamente corram atrás para derrubar o veto também. Ah, mas como? Cara, faz o teu resuminho da importância do juiz das garantias em 2 folhinhas, entrega para o teu deputado, para o teu vereador que vai mandar para o livro da bancada. E assim que se faz. É a Operação Formiguinha. E a Defensoria Pública é muito importante. Como eu faço um apelo, já fiz em vários estados, para que a Defensoria Pública se una conosco na luta contra o plea bargain. O plea bargain é o fim do processo penal, é barbárie. Eu não vou ter tempo de falar sobre ele, mas é uma barbárie total. Graças a Deus nós conseguimos tirar o plea bargain, mas o Moro vai tentar fazer voltar. É um grande problema. Mas vamos lá. Teoria da dissonância cognitiva é lá da psicologia social. O professor Werner Schulman, desculpa, vai estar pensando Werner, o Werner Schulman vai trazer para o processo penal para trabalhar exatamente essa questão que é a seguinte. O que é dissonância, em primeiro lugar? Sempre que você tem que tomar uma decisão séria entre 2 linhas, você tem que tomar uma decisão séria. Faço isso ou não faço? Compro ou não compro? Caso ou não caso? Largo este emprego e tento outro? Enfim, sempre que você tem que tomar uma decisão séria, você se coloca numa posição de dissonância do sistema cognitivo, que gera um estresse. Você fica ponderando vantagens e inconvenientes. Isso gera um desarranjo do teu sistema psíquico e gera um grande nível de estresse. Bom, é claro que você vai tomar uma decisão. A partir do momento que você toma uma decisão, vou fazer isso ou não vou fazer, como é que você passa a agir? Essa é a questão que a gente tem que trazer no processo penal. Porque o juiz é um ser constantemente exposto a uma situação de dissonância cognitiva. O acusador diz, foi ele, é crime. A defesa diz, não foi ele, não é crime. Se ele é um julgador que sofre, porque tu tem um julgador que não sofre. Esse é o mais preocupante. Até lá no Rio, rolou essa experiência. Eu falando do sofrimento de julgar do quanto e um cara resolveu atrás de mim. Eu não sofro, eu disse, eu sou um psicopata. Foi bate-ponto. Estava lá. Como sim? O cara é capaz de fazer o mal, porque sempre o condenar é fazer o mal, vai ser necessário, legítimo ou não, mas é fazer mal sem sofrer nada. Isso é extremamente preocupante. É aquele cara que não vê o problema. Que olha e pensa, mas eu não estou vendo, tu está tão preocupado com essa história. Eu não vai aqui no Rio, nós não temos problema, aqui não temos. Em São Paulo, uma vez discutindo o problema da prevenção, aqui nós não temos nenhum problema, nós temos central de inquérito. Eu tinha que dizer, né, porque eu sou muito direto nessa hora, não é como ser direto. Ele disse, tá bom, então vocês são um umbigo do Brasil. Então se São Paulo não tem problema, não temos problema nenhum no Brasil. Porra, sai do teu umbigo, caralho. Sai, país de dimensões continentais, todo mundo está sofrendo com um problema do juiz prevento e vocês não, que bom para vocês. Mas nós temos que trabalhar na dimensão nacional. Então aqui temos problema sério, urgente, que não é capaz de sequer perceber que um problema existe. Detalhe, a psicologia social vai trabalhar isso e o Bernard Schulman, ele vai mostrar a posição do juiz penal a partir daquela variável. Será que o mesmo juiz receber a acusação, só receber a acusação, depois instruir e julgar, é saudável? Ou será que ele está contaminado? Como é que julga um juiz que recebe, olha a prova e decide, em relação àquele que não recebe a acusação e simplesmente cai na discussão para conhecer originariamente na cognição? Olha o tamanho do problema do cara, é só esse, que é bastante, mas perto do nosso problema é pouco. Imagina se ele fosse olhar para o Brasil, em que não é só o receber a denúncia. O cara já decretou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, a busca e a apreensão, a prisão preventiva, está contigo até os olhos, já homologou até uma delação premiada contra ti, e aí vem a denúncia. Tudo para ele. E é óbvio que vai ser o mesmo juiz que vai atuar no processo. É um absurdo muito mais grave. Parênteses, do projeto do código, do projeto anticrime, esse projeto está passando, uma das grandes vantagens, que talvez não passe,
é exatamente o quê? O juiz que recebe não será o mesmo que vai julgar. O que vai receber vai ser o juiz das garantias, o juiz da investigação. Isso é um avanço, mas eu acho que não vai passar. Bem, aí o Schumer vai lá, trabalha essas questões e mostra o seguinte: como é que julga o nosso juiz depois que ele, diante de duas teses antagônicas, compra uma? Tanto é que ele recebe a acusação. Ele sofre e recebe. Como é que ele vai se postar na instrução? E aí ele vai e mostra. Bom, primeira coisa, vai lançar a mão do efeito inércia ou do efeito perseverança. Quer dizer o quê? Inconscientemente, esse cara vai buscar sempre a autoconfirmação das hipóteses anteriormente tomadas como verdadeiras. É por isso que, se vocês forem ver um juiz brasileiro contaminado, como é a regra, numa audiência de instrução, não raras vezes ele superestima as informações anteriormente tomadas como verdadeira por ele. Quais são? De que você cometeu um crime. Ele vai sempre superestimar a versão acusatória, porque foi a primeira tomada como verdadeira por ele. Ele vai fazer uma busca seletiva de informações, até porque isso tranquiliza. Imagina o seguinte, cara. Vamos fazer uma simulação aqui mental. Tu é um juiz, é importante a gente sair do nosso lugar e ocupar outros para entender. Tu é juiz. Aí tu recebe lá um pedido de busca de quebra de sigilo telefônico. Tu analisa, tu sofre, que é uma medida extremamente invasiva, e tu decreta. Depois é uma busca para quebra de sigilo bancário. Tu analisa, é o mesmo que eu já dei a interceptação telefônica. Tu decreta. Depois eu pedi de busca e apreensão. Tu olha e diz, poxa, isso aqui é muito sério. Mas esse é o do Mané? Sim, Mané e o inconsciente vida. Sim, aquele que já ouviu até as interceptações telefônicas, que tu está prorrogando as interceptações, e tu dá. Depois eu pedi de prisão do Mané. Sim, pedi de prisão do Mané é uma consequência lógica de todas as decisões anteriormente tomadas por mim. Tu dá. Vem a denúncia. Tu não precisa mais de 2 segundos de esforço mental para dizer, denúncia de quem? Do Mané? Pode receber. Estagiário, recebe essa merda, óbvio. Como é que esse cara se posta no processo? Com essa imagem mental formada. Inclusive, o Schumer trabalha, não sei se está nesse slide ou não, na questão do efeito atenção. O efeito atenção é uma coisa fantástica. O que é o efeito atenção? Quem de vocês nunca enfrentou isso numa audiência? A gente estava numa audiência, ouvimos lá 10, 15 testemunhas de acusação, e aí encerra e começa o testemunho de defesa. Entra a primeira dizendo, não foi ele, não estava lá, nananana. Não deu 15 minutos de depoimento dessa testemunha, e o juizão já tinha se jogado para trás da cadeira, puxou o celular e estava aqui. Eu disse, doutor, olhando o WhatsApp, eles estão vendo a hora. Mentira, ele já estava nos grupos de WhatsApp. Sabe por quê? Porque o inconsciente já estava gritando para ele, ei, eu já sei que foi o cara. Quem é essa dona Maria para vir aqui dizer que tudo que eu pensei até agora está errado? Que tudo que todo mundo falou até agora está errado? É óbvio que ela está mentindo. Desliga. O efeito atenção desliga. Cara, isso é um negócio muito sério, que acontece diariamente, mostra o quanto o juiz brasileiro é contaminado. Sem falar, nem vou falar no 212 que até hoje não foi sequer compreendido, né? Tem juiz que entra numa sala de audiência e pergunta tudo. Está errado, totalmente errado. Pergunta tudo. Sabe por que não anulam mais? Começaram anulando, e aí o STJ veio, decisão do Félix Fischer, disse, teoria do prejuízo, nulidade relativa do processo civil, eu não vejo nenhum prejuízo. Como que não? O cara foi condenado. Não vejo prejuízo. Mas rasgaram o 212. Não vejo prejuízo. Claro, tu nunca vê prejuízo porque não é no teu, velho. É uma coisa elementar. Eles nunca vão ver prejuízo. O Alexandre faz isso, eu também desafio meus alunos que tragam agora, mostrando que finalmente viram prejuízo em aula. Eles nunca viram prejuízo. Não existe. Acabou, vale tudo. O 212 acabou em 6 meses de decisões do STJ. Rasgando e dizendo vale tudo. E a gente queria uma outra audiência. O cara entra na audiência, o juiz pergunta tudo. Ele faz a inquirição e a inquisição dele. No final, ele se joga para trás e diz, agora peguem as partes que sobrou e brinque. Faz de boa. E se joga para trás. E tu tem que rebolar para tentar ter algo que chame a atenção dele. E não, às vezes, chama a atenção dele e aí ele volta a perguntar. Para quê? Para reconfirmar as hipóteses anteriormente tomadas como verdadeiras. É difícil. É muito difícil. Só quem está no dia a dia para enfrentar isso aí saber o quanto é difícil a dissonância na prática. Mas é claro que o Schumer faz uma pesquisa interessante. Ele pega 58 juízes e promotores, divide em 2 grupos. Isso é uma pesquisa bem interessante. Todos os 17 juízes que conheciam a investigação preliminar, condenaram. Os juízes que não conheciam a investigação preliminar, 8 condenam e 10 absolvem. Detalhe, era o mesmo processo. Ele pega um processo só, chamado processo ambivalente, que é aquele que tem uma prova complexa,
que se você quiser condenar, você pega isso e condena, se você quiser absolver, você pega essa linha e absolve. A testagem nesse processo, e ele simula. Olhem a diferença, só pela contaminação de conhecer ou não a investigação. Mas o Júnior vai além na dissonância. Outro grupo, o juiz que conhecia a investigação e podia perguntar, 100% condena. Claro, o cara conhece, fora a imagem mental, faz apenas perguntas confirmatórias da hipótese anteriormente tomada como verdadeira e condena com base na prova, produzida por ele mesmo para ele. Juiz que não conhecia a investigação, mas que podiam perguntar, 3 condenam e 8 absolvem. Em parênteses, quem não conhece quase não pergunta. Exatamente, isso é muito importante na originalidade cognitiva. O cara que não conhece, ele está muito mais disposto a ouvir. Você sabe que existem 5 níveis de audição, né? Dificilmente alguém atinge o 5º nível, que é o máximo. Você fica na superficialidade do 2º e 3º. E olhe lá, vocês têm isso. Então, o cara que não conhece, ele te ouve e ele ouve. Essa é a essência do contraditório. Meu orientador uma vez me disse contraditório. O dia que você entender que o ser humano tem 2 orelhas, é para isso ser contraditório. Dá ouvido para um e dá ouvido para o outro. Nas mesmas condições cognitivas. Isso é o contraditório na essência. Nós, no Brasil, infelizmente, temos as 2 orelhas do juiz já ocupadas pelo acusador. E quando você entra para falar, ele já fechou os ouvidos. Então, é claro que é diferente quando o cara está com o espírito aberto de quando não está com o espírito aberto. E aí o Schuller vai trabalhar a dissonância para mostrar que o juiz que conhecia a investigação, que é tendencialmente incriminadora, isso é um grande problema, porque não raras vezes o investigador não vê mais que uma direção, vai condenar. O efeito perseverança é muito maior. Parênteses, qual é a luta que nós temos que ter já desde a investigação preliminar, desde o inquérito? Esse dia está dando uma palestra para jovens delegados e delegadas. E aí uma delas fez uma pergunta interessante. Professor Aurim, são tantas coisas, mas se o senhor tivesse que me dar um conselho de ouro para ser uma boa delegada, o que o senhor me diria? Cara, foi muito difícil de responder. Porque como bom jurista eu tinha 100 conselhos para dar. Mas se eu tivesse que dar um, eu pensei, cara, é muito difícil. Mas vamos arriscar. Eu te diria, atrasa ao máximo a tomada de decisões. E ela disse, explica. Atrasa ao máximo a tomada de decisões. Os maiores erros de qualquer pessoa que tem que decidir, que o delegado tem que decidir no início, a linha toda, é você decidir primeiro. É você se apaixonar pela primeira versão que veio, pela vítima chorando, uma testemunha que você acha que é verdadeira. Você se apaixona por aquilo e opera a partir do imprimato de hipótese e fato. Ou seja, você primeiro decide, sim, aconteceu. Primato das hipóteses sobre os fatos. Você decide que foi e aí você vai atrás da prova que justifica a decisão já tomada. É por isso que tem tanto erro judiciário. Porque o juiz, ele é o terceiro manipulado no processo penal. Porque no fundo, o juiz decide em cima do que a polícia e o MP quiserem que ele decida. O que vem no processo é o que a polícia quer que venha. E o MP quer que venha depois, já é o segundo nível da coisa. Então, é lá na polícia que tem que começar a atacar e dizer, não, calma, delegado. Não te apaixona primeiro. Ouve um lado, ouve o outro, ouve um lado, ouve o outro. Atrasa ao máximo a tomada de decisão de que, bom, a linha é essa. Que a grande merda que vocês fazem é definir muito cedo. Foi e acabou. Cara, eu tentei resolver o problema dela. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nos juízes mais do que nunca. Mas é claro que a dissonância é uma medida de redução de danos que a gente tem que trabalhar a partir do quê? Óbvio que o juiz não tem que atuar de ofício, não pode ser o mesmo juiz que receba a denúncia e decida, não pode ser o mesmo juiz que atue lá na investigação e no processo, prevenção exclui, tem que ter o juiz garantido, vou falar dele depois, tem que excluir fisicamente os autos do inquérito. Essa briga, eu tenho há 20 anos que eu falo sobre isso. Uma vez eu estava dando uma palestra com um grande juiz, não vou falar o nome, está afastado, mas eu respeitei muito. E eu dizendo, é óbvio que o inquérito não tem que entrar no processo, só tem que entrar no processo as provas técnicas irrepetíveis. Ponto. Essa é a regra. Indade preliminar italiana. O juiz faz a primeira audiência para limpar. Eventualmente alguma coisa, uma prova técnica fundamental, ou uma prova produzida no incidente antecipado, ela fica. Agora, esse modelo Brasil, de ouvir 30 testemunhas do inquérito, sabe-se lá em que condições, meter as 30 dentro do processo, para o juiz reclamar que você está repetindo a oitiva. Não, eu não estou repetindo. A oitiva se dá no processo. Você não tinha que ter ouvido 30 no inquérito. Tinha que ter ouvido 5, 6, indicado as outras 20. Mas não, houve 30 no inquérito. O delegado acha que está dando, aspas, a verdade. Ponto. E o juiz reclama de ter que ouvir todo mundo de novo. Não é de novo, é aqui, originariamente aqui. Está tudo errado.
não tem que entrar. Pior ainda quando eu pego o depoimento da testemunha e diz, a senhora depôs lá na polícia, essa assinatura é sua, a senhora confirma, eu confirmo, está feito o depoimento. Isso é um zero em termos de cognição da coisa, de conhecimento, de qualidade epistêmica da prova, zero. Mas fazem muito. Como evitar isso? Como evitar, vocês trabalham no júri, que o promotor vá para o júri e trabalhe só com inquérito policial? E o problema, eu não vou falar sobre júri, seria uma outra fala. Eu tenho milhões de ressalvas ao júri. E uma delas é o absurdo que é o júri no Brasil. Golpe de cedo, sem produção probatória em plenário, zero, a regra é zero, produção de prova em plenário. Pobreza total. E mais, não podemos, no século XXI, aceitar que o jurado diga sim porque sim, não porque não. 4-3 vai para a cadeia porque eu botei 4 votos sim. Não! Eu tenho que ter um controle da racionalidade dessa decisão. Ah, mas como é que o leigo vai fundamentar sim? Já se tem vários modelos. Questionáriozinho, vai responder com as palavras dele, para você fazer o controle. Até para saber se ele não está te condenando exclusivamente com base em inquérito ou exclusivamente porque ele não gostou de ti. Porque nós temos uma sociedade que é excludente, uma sociedade que é racista, uma sociedade que é extremamente discriminatória, e toda essa discriminação se reproduz qualificadamente no tribunal do júri. O jurado condena porque não gostou da tua cara, porque ele não gosta do teu exemplo. E nós achamos isso normal. Isso é um absurdo total. Mas, enfim, por isso tem que excluir fisicamente os autos. E aí eu falava nisso numa palestra, e esse grande processualista na época disse, que absurdo! Então tu quer dizer que os 20 volumes do inquérito tem que sair dentro do processo? Óbvio, não tinha nem que chegar a 20 volumes. Porque a idade preliminar do inquérito, da inquérito, da instrução, que fizer o sumário, é sumário. A comissão é sumária. Nós investigamos muito e mal e fazemos tudo errado. Então é claro que tem que excluir. A gente está tentando. Falando da questão cênica, só vocês verem o problema, nós no Brasil achamos tudo normal, né? Vou ler. É preciso fazer um olhar do estrangeiro. Isso aqui é um estrangeiro que veio para o Brasil assistir a um julgamento. Qualquer tribunal é assim. Cheguei no tribunal esperando assistir a um julgamento justo, mas vi um promotor sentado com o juiz tomando café, passando tempo almoçando juntos. Inacreditável. Visualmente, estética. É uma corte tendenciosa, certo? Tenho a dizer, o Brasil tem um sistema primitivo. O nosso processo penal é primitivo, no qual não há juiz independente. É óbvio quando eu falo isso para os nossos amigos, tá? Eles têm mais equidade que o governo de falar. 4,5. 4,5. E para mim é um troféu receber uma avaliação dessa no curso. 4,5, se era 10, hein? Óbvio. Eu acho que os juízes gostam de ouvir isso. Mas eles têm que ouvir isso. Eu estou andando, se dá 3, 4 ou 0. Eu estou andando, o papel é causar um mal-estar. Se eu dali tirar 2 ou 3 pode, irmãozinho, diga, ei, a gente está fazendo uma coisa errada, é um baita negócio. Agora a merda é que muitos vão sair dizendo que, não, isso é, como diz, o cara que é a grande autoridade, não sei o que é autoridade para comigo, esteticamente. Quem já leu Camus aqui, vai ler o estrangeiro, vai saber bem o que eu estou falando. Nós no Brasil não temos estética nenhuma do ritual. Isso aqui é uma corte tendenciosa, mas é o normal. Nós no Brasil normalizamos o anormal funcionamento das coisas. Estava lá sentado, isso aqui eu já não, né? Estava lá sentado e vi o promotor-chefe do caso sentado lá no Supremo. Fez seu almoço lá de juízo, observador internacional. E aí ele tem conversas particulares. Isso é uma postura totalmente parcial, não pode acontecer. Estrangeiro olhando para o Brasil. Aqui no Brasil você tem um juiz que investiga o caso, define grampos e ações de investigação, para depois também julgar a pessoa no tribunal. Isso é inacreditável na Europa, desde 82 no mínimo. Impossível, porque tira o direito mais importante de quem está se defendendo, que é o de ter um juiz imparcial. Esse é o olhar de um estrangeiro sobre o modelo brasileiro. Nós já normalizamos, mas vocês precisam de vez em quando sair da caverna, a alegoria da caverna do Platão, e olhar de fora e ver, está tudo errado. Está tudo errado, a gente tem que lutar para mudar e rápido, e muito. Então, é claro que é uma corte e esse sistema de funcionamento não é só no STF ou só no TRF. Todos os tribunais são assim. É um problema muito sério, modelo ultrapassado, estrutura inquisitória, juiz contaminado, prevenção. Tudo isso aqui a gente tem que lutar. Eu ia até passar a história do Chile, mas eu vou pular no Chile. Porque vocês vão perguntar, tá bom, mas tem esperança, já que nós não temos nada disso? Primeira coisa é ter consciência desses problemas. Vamos lutar pela originalidade cognitiva por um juiz. Como? Bom, nas reformas. Tem esperança? Tem. Projeto esse que está tramitando. Primeira coisa, processo penal traz estrutura acusatória, está lá no projeto de crime, inacreditável. Isso aqui nunca passou na cabeça do povo. Isso aqui foi trazido do projeto PNS 156 de 2009. Processo penal traz estrutura acusatória. Até aí está certo. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. E na fase de processo também deveria ser. A redação é ruim.
e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Bom, avança, mas não resolve. E já estou até vendo os problemas. Primeiro, não pode ter iniciativa do juiz de ir atrás da prova na investigação. Vai ter gente dizendo que então no processo, ao contrário do senso, pode. Não, não pode nem na fase pré, nem na fase processual. Não interessa o momento. O que importa é que ele não vá atrás da prova, porque a contaminação se dá pelo ir atrás da prova. Até porque quem procura, não procura aleatoriamente. O juiz não desce para ir atrás da prova aleatoriamente. Ainda que inconsciente, ele decidiu primeiro, eu quero isso. Já que eu não tenho, eu vou atrás. Então ele já decidiu. E aí vai atrás para justificar a decisão. A substituição da atuação probatória. Bom, aqui vai ser um baita problema. O que vai ser a substituição? É claro que vão relativizar, flexibilizar. Como é que é a história? Vai ter a substituição mínima, máxima. O Vitor está dando aqui uma ideia que não é bom nem falar muito. Claro que a jurisprudência vai começar a dizer, não, essa substituição não foi tão forte. Foi uma substituição pequena, em grau mínimo. Não causou prejuízo. Puta, uma merda. Já vi que não vai funcionar. Para você ter uma ideia, no 212, não era só a briga pelo promotor, pelo juiz perguntando antes do promotor. Nós tivemos um caso no Brasil que foi o seguinte: entrou numa sala de audiência, juiz, defensor público sentadinho ali, testemunha. Começou a oitiva, testemunha tal, qualificou quem é que arrumou a testemunha, foi o Ministério Público. Com a palavra Ministério Público, promotor ausente. Parece que tinha um estagiário lá que disse, mas eu estou aqui, eu posso fazer perguntas? Não, não pode, não dá, né? Está filmando. Mas eu já faço tudo. Não, mas não dá. Os estagiários, o que nos salva é que os estagiários são desorganizados. Porque se os estagiários se reunissem aí, eles iam fundar uma estagiocracia, iam dominar o mundo. Estagiário, Deus me livre. Pode deixar esse cara aqui. Sabe que lá no Sul teve aquela greve? Teve uma greve dos estagiários. Os estagiários fizeram greve. Os estagiários fizeram uma greve no tribunal e parou o tribunal. Agora o que eu vou contar já é lenda urbana, né? Mas isso é verdade. O presidente do tribunal, na época, estava lá no 10º, não sei quanto andar, ouviu aquele barulho de bateção de panela e perguntou para o assessor, isso aqui é a merda de greve de servidor? O que é servidor no greve? Não, não são servidores. Por que estão em panelaço lá, greve? O que é essa greve? É dos estagiários. Aí o presidente falou assim, os estagiários? Sim, os estagiários. Aí ele olhou e disse, cara, chama esses caras para trabalhar aqui, vamos fazer um diálogo, vamos negociar isso aqui, vamos terminar essa greve agora. Se esses caras se unirem e se organizarem, nós estamos ferrados. E acabou a greve no outro dia. E deu tudo que os estagiários queriam. Os servidores seguiram em greve. Cara, o estagiário não pode perguntar. Aí vem o dilema. Eu sou um juiz. Testemunha da acusação. Com a palavra MP, ausente. Com a palavra defesa, a defesa diz que eu não tenho nada a perguntar. E agora? O que fazer? Teria duas opções. Então, até daria para defender uma opção eticamente comprometida, que seria uma pergunta aberta lá na nossa entrevista cognitiva, que seria, bom, o senhor veio aqui, e teoricamente ele está o fato, o senhor tem algo a dizer? É o máximo que ele poderia fazer. Isso até admito, seria o máximo. Alguns vão dizer, nem isso poderia fazer. Teria que dizer, muito obrigado, vai embora. Tudo bem. Mas vamos ser um pouquinho flexível. Já que o senhor está aqui, o que o senhor viu? É o máximo. Ele fez essa pergunta, e a testemunha respondeu, e ele seguiu perguntando. E ele fez 30, 40 perguntas. E a testemunha foi embora. Entrou outra, testemunha da acusação, com a palavra MP, ausente, o estagiário levantou a mão, não. Defesa, nada, o juiz deixa comigo. Pá, 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 pá. E assim foram todas as testemunhas de acusação. No final, memoriais parará a sentença condenatória com base na prova produzida no processo. Parênteses, prova produzida no processo por quem? Pelo juiz. Isso é um caso absurdo de substituição plena da atuação do MP. Esse caso foi anulado no Tribunal de Justiça de Origem e revertido no STJ. Inacreditável. Eles acharam que não havia nenhuma novidade e que o juiz poderia fazer isso. Até porque, qualquer criança do jardim de infância sabe que quem fala em verdade real, não verdade, não sabe o que é realidade e não tem a mais remota ideia da origem do mito, ou tem e é mau caráter e está usando para esse fim. Falar em verdade real é um absurdo. Mas vocês sabiam que 11 dos 11 ministros do Supremo já em algum momento usaram a verdade real para justificar decisões? As pessoas sabem que isso é um absurdo, mas usam porque é conveniente. E é claro que o tribunal usou o mito da verdade real para justificar a busca do juiz pela prova. E eu vou além, não é só a busca da verdade real, é o problema que eu tenho com uma linha lá dos espanhóis que pensa que a função da prova é vinculada à verdade.
quando você mete a verdade, e é isso que esses caras não estão se dando conta, que nós, no processo penal, pagamos um preço caríssimo pela busca da verdade. O que é essa tal verdade? Olha, eu vou falar nela. Então aqui, em nome da busca da verdade e da verdade, justifica. Então eu aqui não sou muito cético em relação a esse avanço. Eu acho que não vai resolver, mas ajuda. A minha política aqui é de redução de danos. Mas vamos adiante. O projeto vai lá e consagra a figura do juiz das garantias. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação, pela salvaguarda de individuais, cuja franquia tem sido reservada à administração pública, reserva de jurisdição. Então é claro, esse é o primeiro, é o caput do artigo. Depois é desdobrado em vários outros. Na verdade, o juiz das garantias, ele vem para quê? Basicamente, controle da legalidade dos atos da investigação e decidir sobre as medidas que exijam reserva de jurisdição. Perfeito, legal. Esse juiz também fará audiência de custódia, que é um grande avanço. A audiência de custódia é necessária, é um grande avanço. E tem que estar no código. Não pode estar num provimento do CNJ, por mais que eu seja... eu sou tão adepto e favorável à audiência de custódia, que eu fiz a palestra de abertura da primeira audiência de custódia feita no Brasil, no Fórum da Barra Funda, a convite do ministro Lewandowski. Eu sou totalmente a favor da audiência de custódia, mas não em provimento, não em resolução. Eu preciso de lei. E eu preciso de lei regulamentando a audiência de custódia para o Brasil inteiro, não só nas capitais, não só nas grandes cidades. Esse é o drama. Nós aqui, não sei, Vitória da Conquista tem audiência de custódia, Ilhéus tem audiência de custódia, aqui do lado. Aqui tem. Mas tem cidade no interior que não tem? Tem. Esse é o problema. O que me preocupa é que não tem. Eu levanto aqui uma questão. Como seria o momento de trazer essa previsão legal, tendo em vista que nós estamos num momento crítico do Congresso, enfim, isso não traria um retrocesso ao que a gente já tem de previsão ainda que... Sabe que essa foi uma briga gigantesca que a gente teve há uns meses atrás. Tinha uma ala, a gente tem um grupo, né, enfim, não tem que mexer em nada. Eu concordo. Um momento como esse, e agora sim, hoje tem problemas jurídicos e políticos no processo penal. É claro que o processo penal sofre os influxos políticos. E agora aqui, perdoem quem gosta, mas quando você tem um governo como esse, que tem uma postura autoritária, assumidamente autoritária, que comunica esse tipo de coisa, você vai pagar um preço muito caro aqui embaixo. Isso é muito problemático. Não era o momento político para tocar em nada. Se tocasse, ia ser para pior. Eu sei e concordo com você. Só que tem um ponto. Iam mexer. Algo passaria. Ia passar algo muito ruim. O projeto de crime do Moro, eu não vou falar sobre ele, mas é um projeto absurdo. Primeira coisa, quando você vê um projeto de crime que eu fui ler, a primeira pergunta que a gente faz quando vê um projeto de lei é: qual foi a comissão que fez isso? Qual foi a comissão? Primeiro, o Moro é de uma arrogância tamanha que aquilo ali é um projeto de um homem só. Não tem comissão por trás. Ele se acorda de manhã e diz: vou fazer um projeto que vai mexer no CP, no CPP e na LEP, à la carte, conforme a minha microvisão de mundo. Um cara que não deve ter feito 10 júris na vida, se fez, o juiz federal faz júri, vai se meter em disciplinar recurso em distrito no júri. O cara não tem mais remota ideia do que é isso. E por aí vai. A americanização do tribário, etc. Então, aquilo ali ia passar. Juntou com o Alexandre Moraes, que não é o da Rosa, né? O da Rosa é tão importante, a diferença para marcar. O pacote do Alexandre de Moraes, ia sair uma coisa aí. Graças a Deus, já que ia sair, cara, se fez mágica. Meter juiz das garantias, exclusão de inquérito, audiência de custódia, cadeia de custódia, tudo isso está nesse projeto. Como é que se fez isso? Nem é bom falar muito alto, que a massa não percebeu. Nós conseguimos tirar o primário. Era um problema gigantesco aquilo ali. Certo? E mais uma penca de outras coisas que da área penal que eu nem vou falar. A escudeira de licitude é um absurdo. Certo? Passou. Agora nós temos um último obstáculo, que é o tal do veto, que virá. Nós temos que tentar levar o veto. Então, assim, eu concordo contigo, mas eu estou numa perspectiva de que algo passaria. Foi melhor passar um avanço. Tá? Aí você vai dizer: puta, vão queimar os juros de garantias. Eu também tenho esse medo. Só que a gente ainda tem que lutar, só parênteses. Isso aqui tudo tem uma falha de origem. Parem e pensem. Desde 1941, que nós temos um código autoritário, que é uma colcha de retalhos, feito por reformas pontuais, na Escola Paulista de Direito Processual, a Escola Paulista, fruto de teoria geral do processo, que é um câncer, um grande erro que chama teoria geral do processo,
trazendo categorias de processo civil e metendo a força do processo penal, mas foi essa escola que fez as reformas pontuais que gerou essa inconsistência absurda. E nós estamos indo para mais uma reforma pontual. Não, eu quero que esse código vá para o lixo e nós tenhamos um código inteiramente novo. Que está pronto, porra. Está pronto desde 2009. Mas não passa. Esse é o drama que nós temos hoje. Tipo, mudar radicalmente a estrutura. Para isso tem que ser um código inteiramente novo. Certo? Mas enfim, seguimos. Principalmente, o juiz da garantias é o que recebe. Nós temos lá uma previsão expressa de não inclusão. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha esse artigo, que coisa maravilhosa. O juiz que na fase de investigação para tirar o que é ato incluído nas competências do artigo 4 e 5 espera impedido de funcionar. Maravilha. Nas comarcas funciona apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema. Só um parênteses. Me ajudem a refutar o argumento medíocre da falta. Ah, mas falta juiz, falta dinheiro, falta estrutura. Já dizia Lacan, a falta é constitutiva, é o buraco, sempre estará, sempre faltará. Agora vamos lá. Em 2010, foi nomeada uma comissão no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para analisar o projeto do CPP. Eu estava nessa comissão e fiquei com essa parte de juiz das garantias. Em 2010, nós fizemos uma baita pesquisa para ver quantas comarcas no Brasil tem um juiz só, que era a grande resistência. Um juiz só. Nós chegamos num número, que eu não me lembro exatamente, mas um número alto. Agora vamos lá. Quantas dessas comarcas que tem um juiz só, já deveria ter dois pela relação de número de processo juiz? Uma penca. Já é apenas dois. Então, simples. Vamos brigar para ter dois. Ganha o poder judiciário. Eu não sei se vai ter juiz que é contra isso. Mas tem. Aí vamos para o segundo ponto. Comarcas só tem um juiz. Ninguém pergunta. E quantas tem uma comarca contígua a menos de 100 km de distância que possa fazer distribuição cruzada? Nós matamos mais de 80% dos problemas. Só que nós chegamos no argumento que é fatal. Nós estamos no século XXI. Nós já temos processo eletrônico, inquérito eletrônico. No inquérito eletrônico, não me interessa onde é que tu está. Me interessa que nós estejamos na mesma temporalidade. Tu pode criar uma central de inquéritos para dar conta de 10 cidades pequenas à volta. Sem nenhum problema. Nenhum problema. Inquérito eletrônico. Simples, centrais de inquérito. Comarcas tem 2 juízes, distribuição cruzada. Você é o juiz das garantias, eu julgo o processo. Pode ser até o juiz do civil, que vai fazer de garantias e eu fico só com o processo. É simples, o argumento da falta de dinheiro é ridículo, é reducionismo, é má vontade. Claro que eu já debati com o juiz sobre isso e não raras vezes eu ouço o quê? Doutor, eu tenho 30 anos na magistratura, sempre trabalhei assim, eu não vejo nenhum problema. Eu digo, então o senhor é o problema. Se você não é capaz de ver o problema, o senhor é o problema. É claro que eles odeiam quando eu falo isso. Mas ele é o problema. O senhor faz 30 anos de práticas mediúnicas. O senhor deveria começar a ler, que faz mais de um século, que a gente estudou o caso Phineas Gage. Já leram o caso Phineas Gage? É muito interessante. Phineas se escreve com PH, né? P-H-I-N-N-E-A-S. Phineas Gage. G-A-G-E. Antônio Damasio, o erro de Descartes, começa com Phineas Gage. Velho, tu não tem um juiz como muitos pensam, que tu pode separar razão de emoção. Ele diz, não, nesse momento eu vou dar um rewind mental e vou deletar tudo que eu vi nos últimos 6 meses da investigação e vou julgar só com a razão. Pelo amor de Deus, esse cara está com um século de atraso, no mínimo. Então, em suma, tem que ter, óbvio, mas vamos adiante. Está errado, já falei. Vamos lá. Outra coisa importante nesse projeto é isso aqui, ó. Os autos que compõem as competências do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria à disposição do MP na defesa, como é na Itália. Itália é exatamente assim. E não serão apensados aos autos do processo. Ou seja, é a não inclusão. O inquérito não entra no processo. Perfeito. Enviados por juiz de instrução, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, às medidas de obtenção de prova, claro, para controlar aqui, e a antecipação. Ponto. Fica assegurado as partes. Agora, aqui dá o problema. Já vou dizer que dá o problema. Isso aqui. Fica assegurado as partes o amplo acesso. Concordo. Qual é o meu medo? O meu medo é, não entra em inquérito. Não. Eu estou vendo amanhã o MP se rebelando e passando uma instrução para todos os promotores. É o seguinte, a partir de hoje, façam denúncias e já requerem expressamente o apensamento e a juntada de todo o inquérito. Pro forma. Vai ser uma maneira que eles vão usar para burlar isso aqui. Pedir para juntar automaticamente. Eu já estou pensando nisso e já estou pensando no contra-argumento da reforma. A nossa contra-reforma da contra-reforma vai ser o quê? Melhor, você está jogando xadrez. Não! Tu pode, excepcionalmente, enumerar qual é o ato da investigação que te importa, justificar a relevância do caso, e então o juiz vai analisar caso a caso o que vai ser trazido em inquérito. Porque a regra é não trazer. Essa é a intenção.
Mas nós vamos lutar e nadar contra a maré de gente que vai fazer a prática medíocre, de pedir o pensamento de tudo e juiz dizendo sim em tudo. E aí nós vamos manter as mesmas práticas. Essa é a merda quando tu faz uma reforma pontual. Tu muda tudo para continuar como sempre esteve. Por quê? Porque você tem que ter o choque cultural. Porra, na reforma do Chile, eu vou falar sobre ela muito rápido, o Chile fez uma puta uma reforma na década de 90, imensa. Criou o Ministério Público, criou a Defensoria Pública, uma baita estrutura da Defensoria Pública. Tem coisa que eu não gosto, mas é uma baita estrutura. Fez um código inteiramente novo e, principalmente, fez a tal Lei Caramelo. O que foi a Lei Caramelo? Caramelo é o doce, a balinha. Era uma lei para adocicar. Foi mais ou menos o seguinte: juízes, nós estamos mudando radicalmente de um modelo inquisitório para um modelo acusatório. Primeira coisa, quem não quiser mais pode ir embora. Nós estamos fazendo uma lei que estimula a aposentadoria, estimula o desligamento com o salário, estimula vocês a não ficarem. Nós não queremos juízes velhos com a cultura inquisitória. Primeiro, sai. Não quer sair, vai ficar. Todos os juízes vão ter que passar por um curso de reciclagem com avaliação para saber se vai poder ficar ou não. A maioria saiu, foi para vara, vai para o cível, velho, vai para tributário, várias secções fiscais. Não vem ferrar aqui com a sua cultura inquisitória. Nós queremos juiz novo. Foi a maneira que eles fizeram, perfeito, de mudar cultura, mudar a lei. É fácil, o difícil é mudar a cabeça. Fale. Hoje pela manhã, a gente estava discutindo muito, e acho que é uma discussão recorrente, de melhorar o inquérito, melhorar a investigação, melhorar a prova. Melhorar a maneira de inquirir a testemunha. Hoje, inclusive, a gente está falando disso, que já é feito fora do processo, por uma pessoa treinada, e depois aquilo vem. Então, fica meio esquizofrênico, porque a gente está falando em tirar o inquérito, né, e refazer tudo na audiência. Maia. Uniu com isso. Com isso. Caralho. Maia, você tem uma voadora no pescoço. Essa é a questão e o ponto nevrálgico. Exatamente isso. Ontem, à noite, nós falamos sobre prova. Eu não tive muito tempo, mas eu coloquei exatamente isso. O que nós temos hoje? Para tudo, porque esse é um ponto fundamental. Tensão entre o pessoal da psicologia do testemunho, da psicologia cognitiva que está pregando, que eu respeito, eu gosto demais da nossa grande amiga, eu gosto muito de tudo que a Aline escreve, concordo com muita coisa. Mas a minha tensão com a Aline, já tivemos um amor e um respeito, é olhar dela em termos de qualidade que tem pela prova, de qualidade da atenção, qualidade da memória, preservação da memória, perfeito. Só que, como todo diálogo interdisciplinar, ele tem que respeitar certos limites. Aquilo que Bachelard chama de obstáculos epistemológicos. Por exemplo, nós no processo penal temos outro campo de trabalho e outras preocupações, um devido processo. Prova é o que você produz no processo. Um contraditório, defesa, juiz. Olha como é importante, como é complexo isso. Sim, eu tenho que melhorar a qualidade do inquérito, sim, mas sem jamais pretender transformar o inquérito em processo. Esse limite é difícil. Ele é apenas investigação. Ele tem que gerar, por isso que no meu livro eu faço um quadro para ficar assim, para a criança entender entre a distinção de atos de investigação e atos de prova. É uma mudança, uma linha muito importante para nós. Vou continuar o raciocínio. Aí eu estou em confronto com o que a Lina fala. Sim e não. Eu quero dar qualidade? Sim. Mas eles, na psicologia do testemunho, eles acham que a melhor prova é aquela produzida no momento do crime. O melhor depoimento é aquele colhido no calor dos fatos. Isso tem que ser preservado e esse é o que tem que valer. E aí eu vou dizer, não. Não. Nós temos que tentar compatibilizar a conservação da qualidade dessa prova com regras do processo que são fundamentais para nós. Sou pena de você cair no substancialismo e até no abolicionismo probatório, lá dentro, que vai dizer o quê? Que as regras do jogo são obstáculos e impedimentos à obtenção da verdade. Então rasga as regras e vamos trabalhar só com isso. Não. O ponto difícil é chegar no equilíbrio, em que a psicologia nos diga importantes lições para ter a qualidade. Melhora a investigação, sim, mas é apenas investigação. Não pode ter a ambição de ser o todo, ou de ser processo, ou de ser verdade. Aquilo é apenas ato de investigação. Prova se produz no processo. Isso é o dilema. Entendeu? Aí tu vai perguntar, qual é a resposta? A resposta é essa. É tentar achar um equilíbrio, mas nós não podemos de modo algum aceitar
uma posição extrema, que é fechar o ouvido totalmente do que eles estão falando. Não, isso é burrice. Mas também nós não podemos transformar os nossos psicólogos em juristas e juízes. Não, nós temos que tentar compatibilizar. Pego até o limite do que a minha área de conhecimento, do que a minha ciência admite no funcionamento dela. Eu vou dar um outro exemplo para você. Quem trabalha com execução penal vai me entender. Execução penal. Eu fui conselheiro penitenciário. Eu tinha um nojo mortal daqueles laudos de OC, CDC. Ele é mesmo criminoso preponderante, risco de reincidência em grau médio, personalidade desviada, tendência criminosa, que os psicólogos, assistentes sociais e os chefes da segurança faziam. Vejam, o direito se apropriou do discurso da psicologia e mantinha o cara preso com base nisso. Até um dia que o Conselho Federal de Psicologia deu um parecer, um provimento, dizendo: psicólogos, não participem mais de avaliações dessa natureza. Por quê? Porque a psicologia é uma área de conhecimento que serve para as pessoas viverem melhor. Não para punir gente. Não para decidir se o cara é mesmo criminoso, se ele vai continuar preso ou não. Isso é um limite da nossa área de conhecimento. Então, veja, aí o direito se apropriou. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Até onde o direito vai, até onde ele vai limitar. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, manhã cedo, a gente estava falando sobre os dois tipos de prova dependente da memória, prova testemunhal. A gente estava falando de dois tipos de provas de manhã, as provas dependentes da memória, dentro dessa categoria, prova testemunhal e reconhecimento pessoal. E aí, assim, ficou muito claro, a partir das lições da Lívia, né, que esse reconhecimento pessoal ele é repetido. E aí eu queria saber uma coisa com você. Ele entra aí nessa categoria de antecipação de prova, certo? Sim. Porque não é um problema de falta de contraditório. Tá. Fundamental isso até para a gente não ter compreensões equivocadas, certo? Não pode ter ruído. São coisas diferentes. Por exemplo, eu sou contra essa história da prova testemunhal. Eu teria que falar muito sobre isso para evitar ruído de comunicação, porque dá para conciliar. Eu falava com você no carro. Eu participei de uma banda com um aluno da Lívia que ele trouxe o SAI. Eu não sei a tradução exata de SAI, Self-Again Investigation, não me lembro. Mas era o quê? A proposta é interessante. É assim, ó. Tu monta um questionário estruturado para cada tipo de crime. Vamos imaginar um homicídio. O policial chega no local, isola, isso tudo é fundamental que eles nos ensinam. Isola, chega lá. A senhora é Janaína Matias, assim. A senhora estava aqui assistindo. Então tá bem. Me diga o que a senhora viu. E aí tem um questionário estruturado, a partir do que se conhece de técnica de entrevista cognitiva, aonde tem aí a discussão. Será que não era melhor falar? Não, é melhor feito compromisso de escrever. Aí ela faz uma resposta completa de tudo. Eu olho e vejo se o depoimento dela é útil ou se é uma coisa que ela não viu porra nenhuma. Já descarto ela, continua não fica aqui. Mas eu já tenho esse depoimento. Legal, aí eu tomo o teu depoimento de uma maneira bastante tranquila, só para decidir se eu vou começar o processo ou não. Aquilo é um mero indício, certo? Bom, começou o processo, acabou, esse depoimento não vem para cá. Agora, esse questionário aqui, pode ser usado depois, lá na hora que eu for te ouvir em juízo? Pode. Até para eu tentar, mas a senhora falou isso aqui, não é mais? Não, eu pensei melhor. Isso eu posso fazer. O que eu não posso é endeusar e nem demonizar. Eu tenho que tentar conciliar. Outra prova, e aí o reconhecimento pessoal é um outro campo de prova, também depende de memória, sim, mas tem uma outra especificidade. Espanha. Na Espanha está vedado completamente, há muito tempo, você repetir reconhecimento. Não pode. Na Espanha o reconhecimento só se faz uma vez. Todas as regras, lá na investigação. E está certo. Sabe por quê? Porque teve um julgado, há muito tempo atrás, que eu recupero no meu livro, que foi o seguinte: Brasil, faz o reconhecimento, 4 pessoas mais um suspeito. Depois de juízo, tu repete. Tu repete com outras 4 pessoas e o mesmo suspeito. Ele é o único repetido nos 2 atos. O efeito de induzimento é evidente. Nós no Brasil nem questionamos isso. Sim, os espanhóis disseram, então não pode repetir. Está certo. Você faz o reconhecimento uma vez, um protocolo bem elaborado, um ritual sério, tudo gravado, tudo filmado, tudo documentado, para você fazer o controle epistêmico da coleta dessa prova, depois do processo, e ela é uma prova repetível, que vai entrar. Que vai entrar. Perfeito. Isso é. Desde que, claro, tem que ter um protocolo, sabe? Vai gostar desse protocolo. Mas ou seja, tem que ter uma forma claramente desenhada, determinada, demarcada, um protocolo sim de como produzir essa prova. Documentar, armazenar, exatamente para conservar o que é cadeia de custódia. Então, em suma, não sei se eu te respondi, mas pelo menos te dei uma linha. Vamos construir uma linguagem interdisciplinar que respeite as 2 áreas. Tá? Chega, vamos adiante.
Vamos lá, outra coisa importante aqui, ó. Cadeia de custódia da prova passa no projeto. Isso vocês têm que estudar, isso é muito importante. É a primeira vez no Brasil que se disciplina a cadeia de custódia da prova. São vários artigos. Isso aqui não vai ser vetado, acredito eu. Considere a cadeia de custódia, conjunto de procedimentos, quer dizer, o protocolo, para manter, documentar cronologicamente. A cadeia começa pela preservação do local. Isso vai ser importante. Por quê? Porque a quebra da cadeia de custódia gera a proibição de valoração probatória. Claro, já vou adotar isso como efeito Vitor Paula Ramos, que é o efeito de relativização. Vai ter juiz dizendo, mas uma quebrinha. Só uma quebrinha, quebrou uma portinha. Sem prejuízo. Sem prejuízo. Não, velho. Porra, a gente tem que brigar. Só um parênteses, o Geraldo Brado, naquele livro dele, de controle eficiente da prova, é muito feliz. Metam na cabeça de todo mundo que nós temos que não só desconfiar do poder, que é o princípio, exatamente a confirmação, mas principalmente não interessa se a quebra da cadeia de custódia foi por má fé ou se foi por boa fé. Até porque eu jamais vou conseguir fazer a prova. Eu canso de ouvir isso em julgamentos. Mas, doutor, por que a polícia faria isso? Por que o MP faria isso? Por que o senhor... Não tem que provar isso por quê. O que importa é o dado objetivo. Quebrou. Pô, não interessa se é de boa fé, má fé, incompetência, nada. Porque se vocês permitirem que se entre nesse espaço, tu está ferrado. Por que tu vai admitir a quebra? Por falta de condições. Não temos dinheiro, não temos envelope, não temos etiqueta. Pô, então tá, então não muda porra nenhuma. Não dá. Então já estou avisando como é que vai ser a coisa. Bom, chega, vamos adiante. Então aqui o agente público tem que reconhecer, guardar essa prova, vestígio, vai dizer que quer, não precisa muito. Depois vocês veem em casa, rastreamento, aí vai definir, até bem didático, né? O que é reconhecimento, dirigir o lugar, interessar, babá, isolamento da prova, fixação, descrição detalhada, acondicionamento. Se houver uma quebra da cadeia de custódia prevista na lei, a consequência, volto a dizer, é a proibição de valoração probatória. Prova ilícita, né? É a prova ilícita. Recebimento formal, então isso tudo tem que ser documentado. Claro que vão berrar, dizendo que nós não temos condições. Virem-se. Só um parênteses. Tem um julgado no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, eu gosto muito de trabalhar com julgados do Tribunal Europeu, sabe? São muito interessantes. Eu não lembro o caso, eu cito no meu livro isso, em que o Tribunal chega a um certo ponto de debate que diz assim, ó, chega, não adianta mais, ou chega dos Estados dizerem que não tem condições. É dever dos Estados criar e manter um serviço com essa qualidade. Então, é a mesma coisa quando eu falo, eu brigo muito, olha, eu não sou defensor público, mas, porra, eu brigo muito por vocês em vários lugares, entre outros dizendo que nosso processo é um golpe de cena porque não existe paridade de armas. Vocês só vão ter um processo de verdade quando houver uma isonomia, quando o defensor público do Brasil inteiro ganhar a mesma coisa que um promotor de justiça. Quando, e aí eu uso um estudo básico que diz isso aqui, ó, é dever do Estado criar e manter um serviço de defesa pública tão bem estruturado como ele criou e mantém um serviço de acusação pública, a Crown Prosecution Service. Enquanto o promotor ganha mais que o defensor, até o estagiário, não sei aqui, mas tem estados em que o estagiário da defensoria ganha metade do estagiário do MP. Ai, professor, isso é bobagem. Não é bobagem porra nenhuma, velho. É no conjunto da obra que você gera igualdade ou desigualdade. Então, só vai ter um processo quando tiver realmente igualdade de oportunidade, de tratamento, isonomia, de condições. Porra, lá no Rio Grande do Sul a gente briga, né? O MP tem torres gêmeas, velho. São duas torres maravilhosas. A defensoria está numa merda orçamentária gigantesca. Porra, é golpe de cena. Agora, com outro parênteses. Isso aqui agora vai gerar discórdia. Mas vocês também estão sofrendo uma crise identitária, que institucionalmente tem que ser bem debatida. Eu tenho a minha forma de pensar a respeito de vocês, mas eu não admito que o governo precisa assistente da acusação. Eu acho isso, e eu já sei que vão dizer, mas na Livraria da Penha. Não é papel adicional, e se vocês se prestarem a fazer o que não corresponde a vocês, vocês vão ferrar a instituição. Tem que ter muito cuidado. Mas isso é um debate que vocês têm que fazer. Tá? Falei da crise do juiz, que é a crise da defensoria também. Todo mundo, isso o senhor também comigo. Eu vi uma crise identitária. Armazenamento, procedimento, descarte, processamento, tudo definido na lei. Vamos ver se vai passar? Tomara que sim, mas principalmente se vão fazer. E nada disso aqui é bobagem. Tudo é muito sério. Para dar o quê? Credibilidade, confiabilidade. Porra, eu tenho processo, muito falado, não posso falar por caso real, um cara está respondendo por um feminicídio triplamente qualificado, por uma overdose de cocaína da namorada, que ele nunca bateu nela, obviamente, por conta de um laudo mal feito, e por conta, por exemplo, de quebra de cadeia de custódia.
Nós temos uma situação lá, em que o nosso médico legista diz, não, tem sangramento interno, essa menina foi submetida a socos e chutes na cavidade abdominal, vários socos. Porra, o cara dá vários chutes numa menina de 1,70m, 1,68m. Se tu medir o espaço que tem entre o osso do quadril e essa costela, não tinha nenhuma lesão externa. O cara acertar 3, 4 chutes fortíssimos só no abdômen, sem pegar em nada, ela tem que ficar paradinha só tomando porrada, para então gerar um sangramento com isso, totalmente errado. Profundamente imbuído, eles estavam usando cocaína, eu não sabia o que é cocaína, escama de peixe, né? Não conhecia na minha época. É uma cocaína compactada, que é uma pedra que tu raspa para cheirar, nível de pureza altíssimo. Depois de muita loucura e depressiva, história de suicídio, 3 tentativas de suicídio, 2 tentativas de suicídio, ele vai dormir, ela engole a cocaína. Engole uma pedra de cocaína. O perito faz um laudo dizendo que matou, o cara foi preso 2 vezes, 3 vezes, acho que conseguiu soltar, e depois de 6 meses veio o laudo toxicológico. O chorão do Charlie Brown morreu com 5 decigramas de cocaína por mililitro de sangue. 5. Ele tinha 110 quilos. Ela pesava 50. Ela tinha 50 decigramas de cocaína por sangue. 50. A morte é instantânea. É a mesma morte que qualquer mula tem quando rebenta cocaína no estômago. Sangramento geral, hemorragia pela cocaína, etc. Aí o perito vem e diz, não, mas o sangue que eu coletei, olha, o sangue que eu coletei estava contaminado na cavidade, porque eu simplesmente peguei uma concha de feijão, coletei o sangue e mandei para o perito. Então, o laudo toxicológico que diz que tem 50 está errado, porque eu coletei errado. Chegou nesse ponto no Brasil. Não, chegou nesse ponto no Brasil. E ninguém está anulando essa porra. E o cara está pronunciado. E nós vamos no júri com essas condições. Quebra total de cadeia de custódia, ausência total de cuidado com a coleta, com a armazenagem, com a documentação de toda uma prova que é fundamental. Isso, mas eles fazem isso no Brasil inteiro. Tu pega uma concha e outra concha. Ó, gente, vamos começar a contar caso real. A coleta tem que ser realizada por perito oficial? Mentira. No Brasil inteiro, a coleta dos vestígios, como é a do sangue, quem é que faz? Você sabe quem é que abre o cadáver quando chega aqui? É DML, IML, no Instituto Médico Legal. Chegou o cadáver, botaram na mesa. Quem é que abre isso por? Quem sabe? Nunca é o médico. Nunca é o médico. É um assistente que chega lá e abre. É o assistente que retira todos os órgãos. É o assistente que coleta o sangue, coleta fezes, coleta urina. E aí chega o médico já com aberto. Isso pode ser fundamental. Aqui já está dizendo que tem que ser realizado por perito oficial. Já quebra toda a metodologia e a forma de trabalho. Segundo, nesse meu caso, ela tinha um rompimento da veia cava. Gerado por soco, não tem nem como, porque a veia cava ela é protegida pelo rim, por um monte de coisa. Um dos meus peritos, e aí vem o trabalho do perito particular, Madame Valhade, de microscópio e olhos, não, mas só um pouquinho. Nesse exame tu vê que essa veia cava, as bordas são perfeitamente demarcadas. É um corte limpo. Isso pode ser, no momento de abrir a cavidade abdominal, uma pegadinha do bisturi, do auxiliar, corta a veia cava. E tu muda a vida da água para o vinho no processo por um corte errado, feito por um auxiliar que tu nem sabe quem é. Então, tudo isso é cadeia de custódia, a qualidade da prova. Aqui já está dizendo, tem que ser virado no perito, todos os vestígios coletados, devem ser tratados, escritas proibida a entrada. Depois de uma lida, o recipiente de acondicionamento dos vestígios, todos devem ser selados com lacre, numeração individualizada. Pô, isso aqui, se for levado a sério, é muito legal. É aquilo que a gente falava. Você tem qualidade na prova, sem violar direitos e garantias fundamentais. O que eu não admito é, com o argumento da qualidade da prova, você violar direitos e garantias fundamentais. É isso que não dá para ter. Esse é o meu medo. Tá? Mas vamos adiante. O recipiente vai ser aberto, aí depois, inclusive, diz o seguinte, né? Onde é que está? Eu tinha lido em algum lugar. Lacre rompido, quando você abre de novo, deverá ser acondicionado no interior do próprio recipiente. Então, se você romper um lacre, por algum motivo, você tem que manter o lacre rompido. Cara, isso é um negócio muito sério. Ou a gente leva a sério, ou não vai funcionar. Então, vamos torcer para que a cadeia de custódia passe. Todos os institutos de criminalística têm que se aparelhar para isso, para ter uma central que dê conta da custódia da prova. Então, aqui vai falar toda a documentação. Depois leio com calma, a gente não tem tempo para isso agora, certo? Mas pegue também o 158F, após a realização da perícia, aí outra coisa, né? O material de uma perícia realmente tem que ficar à disposição. Eu não sei como é que é a defensoria pública aqui, mas é mais do que passado o momento
de nós começarmos a trabalhar em investigação defensiva, séria. Séria. Eu sei que vocês têm problema, às vezes, de estrutura, de dinheiro, mas tem que começar a ter isso. A Defensoria Pública tem que ter condições, sim, de ter um corpo de peritos que possa fazer análise da perícia oficial, porque as perícias oficiais do Brasil estão entupidas de furos, de erros metodológicos. Eu, como advogado privado, canso de destruir prova pericial feita no perito oficial, por absoluta falta de qualidade da forma, de metodologia superada. Coisa absurda. Sabe, eu sempre tive um júri que era o seguinte: o cara vinha de bicicleta, e o meu cliente vinha de carro, teoricamente, segundo o MP, fazendo racha, que nunca foi provado, embriagado, que também nunca foi provado, e bateu no ciclista, e o ciclista morreu. E aí, a perícia oficial foi a seguinte, só um parênteses, né? Primeiro, é claro, se a gente tem condições econômicas é muito mais fácil. Eu contrato um estúdio, eu faço reconstrução em 3D, eu faço uma reconstrução em 3D com possibilidade de interação de quem está julgando, porque eu posso ter na minha frente um juiz ou um jurado, geração PlayStation. Pensa nisso. É o cara que eu boto um joystick na mão dele e ele entra no processo, ele entra na minha história, e aí eu obtenho a captura psíquica dele, eu mantenho ele em crença, eu seduzo. É claro que eu faço toda a reprodução, a reconstrução em 3D, mostrando reprodução exata do cara dirigindo o carro, o que ele via, o que ele podia enxergar, a reprodução exata do que o ciclista viu, para mostrar que foi um acidente, parará. E aí o grande ponto era, o carro estaria a 140 e poucos por hora. Tá bom, não estava. Metodologia usada para ferir velocidade, totalmente errada. Os caras usaram uma tabela americana, superada, já não usada mais nos Estados Unidos, que afere a velocidade foi o ponto de impacto de um corpo, um veículo, em caso de atropelamento. Então, se você atropela uma pessoa, tu vem de carro, tu bate em alguém, se a pessoa bate no capô, no início do capô, tu vem a 40, 60. Se bate lá no fundo, 70, 80. E assim vai indo, no para-brisa, e aí lá no capô do carro, 140. Eu tive casos que nem tocou no carro. Passou seu voando, morreu de fome no mar. Né? Qual é a velocidade? Essa metodologia não dá conta. Mas nesse caso, bateu lá em cima do carro, o cara botou 140. Pelo amor de Deus. Isso é totalmente superado. Não leva em consideração a altura daquele carro, a altura daquela vítima. Tudo errado. Carro alto, carro baixo. Pessoa alta, pessoa baixa. E um detalhe básico, né? O ciclista era ciclista, então ele vencia uma bicicleta. A bundinha dele já está a 1 metro e pouco de altura. O centro de gravidade é muito mais elevado. O impacto do ciclista não tem, exatamente, não tem nada que ver a dinâmica de interação dos corpos com alguém que está parado. Até porque você tem a velocidade contrária também. Então é claro que ele vai bater lá em cima. Veja, é uma coisa básica. Mas o perito oficial escreveu isso, usou essa metodologia de local de impacto totalmente errada e superada. Então é claro que tem que ter a investigação defensiva, o papel é esse, é ir atrás e fazer essa contraprova. Em que pese nós não termos carga probatória, e isso eu friso muito, no meu livro eu explico que defesa não tem carga, mas a defesa tem chances, Goldman. Ela pode se aproveitar de uma chance e criar um cenário favorável, uma sentença favorável. Se você não produz uma prova, você não tem um prejuízo automático. Aqui não se presume nada contra o réu. Agora, você perde uma chance de obter a captura psíquica no juiz. Só um parênteses, a merda do civilismo. Vocês sabem, a gente tem um podcast, eu, Alexandre, chama Criminal Play. Essa semana o podcast é sobre uma audiência que eu fiz há um tempo atrás. Chego na audiência, olha o que é o civilismo. O juiz olha para mim e diz, doutor, cadê o seu cliente? Não veio. Como que ele não veio? Não veio. Por que ele não veio? Porque eu não quero que ele venha. Ele virá quando eu quiser. Essa audiência só testemunha de atuação, ele não veio. Mas então eu vou decretar a revelia. Aí eu digo, ui, eu adoro uma chance. Eu vou descer pra minha casa, botar lá na porta, botar lá atrás, sabe? Aí vou decretar a revelia, vai. E aí eu disse, tá bom. Quais são as consequências da sua revelia? O senhor já sabe, o senhor escreve. Não, não sei nada, eu estou sempre aprendendo. Eu sou um mulher instrutor, não sei porra nenhuma. Sei que nada sei. Consequência, eu não vou mais intimar o seu cliente para a audiência. Eu digo, legal, o senhor vai ter que intimar a mim, claro, e eu vou contar para ele. Eu sou bravo. Mas eu vou decretar, eu digo, tá bom, mas eu não entendi quais são as consequências. Ele disse essa. Eu digo, não, mas essa não é. Deu outra. Esse homem virava o CPC de cima para baixo, de baixo para cima, e aí chutou para o estagiário. Vai estar depois do termo de audiência, doutor. Eu disse, não, mas é que eu não sou daqui, eu queria saber agora. Até porque eu estou tenso, estou preocupado com essa situação. Esse homem furioso. Ele disse, então depois eu vou decidir as consequências. Patético. Na outra audiência, eu levei o Léo. Doutor, hoje ele veio? Claro que ele veio. Ele veio, porque hoje ele vai ser ouvido pelo senhor. Ah, mas eu não intimei nenhum agora. Não interessa, o senhor fez uma de defesa e vai ouvir porque está presente. Então eu vou levantar a revelia. Ah, é? Que coisa maravilhosa.
Aí eu escrevi exatamente sobre isso, a inadequação do conceito de revelia no processo penal. Que a revelia, na Espanha, se chama rebeldia. É punição pelo que não comparece. E a punição é o quê? A presunção de veracidade dos fatos não contestados. Isso não existe no processo penal. Não existe revelia no processo penal. Existe situação de ausência, de não comparecimento. Mas, e eu não sou obrigado aí. Com a gente, com a Defensoria Pública, isso tem uma pequena diferença. A gente não tem condição, muitas vezes, de fazer o contato com o assistido, porque são muitos, né? E a gente não tem condição, enfim, de chegar até eles muitas vezes. Você não tem nem os Então, dados da pessoa. Então, eu venho pensando em como discutir isso, principalmente quando o réu é intimado para a próxima audiência e está preso. Porque ele leva o papelzinho para a prisão, aí é solto, óbvio que ele não leva o papelzinho quando é solto, porque se perdeu no caos do presídio, e ele não vai para a próxima audiência, que estava marcada para 6 meses depois, ele é decretado revelia, a gente não consegue falar com ele. Então eu tenho discutido isso nos meus processos, né, assim, qual é a possibilidade dele efetivamente se recordar daquela intimação que ele recebeu quando estava preso, não tinha condição, claro, de guardar o documento que levou. Então, como é que pode ser decretada a revelia e isso ser levado a efeito como se ele efetivamente tivesse a condição de ter o conhecimento da nova audiência? Assim, eu coloco essa questão para ser refletida também por vocês, já que... Eu falo só desse tipo. O negócio vai falar. É melhor não. Não, essa questão é uma questão prática, relevante, entendeu? Óbvio, é um problema sério. Primeira coisa, isso não é revelia. O que o 366 estabelece, o 367 principalmente, é o quê? O réu que foi intimado e sabe que o processo vai continuar. O nosso problema é o quê? É a necessidade de uma comunicação efetiva, eficaz. A luta aqui é o contraditório, o fato salário divide o contraditório em 2 momentos. O primeiro momento da informação e o segundo momento da participação, etc. e tal. O primeiro momento contraditório é o que está sendo violado. Você não tem uma informação, uma comunicação útil, eficiente do ato. Então a luta é por renovar essa intimação para que ele possa vir à audiência. Agora, o primeiro obstáculo é, não tem revelia. Segundo, ele tem o direito de vir ou não vir, exceto, se ele foi preso e está em liberdade provisória, com dever de comparecer, tudo bem. Eu não entendi o porquê não é revelia. Se ele assinou a ata, Sim, não, é que uma nova data. a minha briga começa pelo seguinte, o conceito de revelia não é aplicável no processo penal porque ela não gera nenhuma das consequências inerentes a ela. Então você tem revelia sem efeito de revelia. Então não é revelia. Então meu problema de base é conceitual, já no começo. Não fale em revelia. Tu quer falar em ausência? Tudo bem. Ausente, ok. Agora, o réu está em situação de ausência, ele foi intimado, não veio porque não quis. Ele tem o direito de não ir. O Supremo tem vários julgados dizendo a pessoa comparece ou não por imperativo do seu próprio interesse. O juiz tem essa mania de querer obrigar as pessoas a estar na audiência como se fosse um ritual. É um ritual de poder e pedagógico. Ele tem que estar aqui para eu exercer o meu poderzinho de merda. Entendeu? Essa é a mediocridade da coisa muitas vezes. Bom, supera isso. Agora, o que você está me dizendo é, eu quero que renove a intimação. Eu acho que você tem que começar a pedir isso. Renove essa intimação para ter eficácia, porque foi comunicado há 6 meses antes. Renove. Entendeu? Esse é o grande problema. Agora, também te entendo que eles podem procurar e não achar, e o juiz entendeu o quê? 367, ele já foi comunicado nisso, ele sabia e vai continuar. Isso é um drama, que eu não sei como sair dessa jogada. É difícil mesmo, é a responsabilidade dele também. Agora, pode ter certeza, eu fui defensor da ativa em cidade pequena, onde não tinha defensoria por anos. E eu defendi centenas de pessoas no início da vida sem nunca ter visto. E era um inferno, porque o cara não era intimado de nada, saía de tal, ninguém lê de tal, e o processo tocava a vida toda, e toneladas eram condenados sem nem saber que existia. A gente evoluiu até, em alguns pontos, mas chega, gente. Então, cadeia de custódia é muito importante. Agora eu quero chegar no ponto, falando da cadeia de custódia, para definir estándar de prova, que é um ponto muito importante, muito rápido, vocês já sabem. Primeiro, a questão perene. A luta de controle do poder punitivo. Existe uma relação direta, e nem sempre dada, entre prova e decisão. Quando você trabalha no teoria da prova, você tem que conjugar com a teoria da decisão. Porque a prova é para a decisão, e a decisão tem que ser em cima da prova. Então é claro que existe uma relação direta entre as duas coisas, que não se pode desconectar. Então, por exemplo, eu sou contra o júri sem fundamentação na decisão, porque eu não tenho como fazer controle da formação da convicção dele, da análise da prova, da formação da prova. É um absurdo. Então é uma íntima relação e interação. Claro que controle epistêmico se dá desde os 4 momentos de admissão, produção, valoração e decisão. O estándar de prova, em toda essa nossa discussão aqui, ela serve, acima de tudo, para tentar reduzir esse grande problema que é o risco de erro e também a postura autoritária. Sempre falo, processo penal, a gente tem que tentar chegar no nível de coexistência. Garantir para punir e punir garantindo. Não adianta você pensar só no viés, nem o nosso
nem deles. Só punir ou só garantir. Não, é respeito à regra do jogo. Pode parecer simples, mas não é. Olha, eu dou aula, porra, 26 anos, 27 anos dando aula. Eu tenho que começar minhas aulas todo semestre contando quadro. Punir é necessário, punir é civilizatório. Aí os alunos ficam olhando, o senhor não é abolicionista? Não, não sou. Eu acho que tem gente que tem que ser punida, que tem que ser, né? Ser abolicionista, mas não posso assumir. Agora, eu sei que tem gente que não pode estar aqui conosco, que tem que estar preso, mas é preciso respeitar a regra do jogo. E respeitar a regra do jogo não é igual a impunidade. Discurso simples para nós. Né? Hoje no Brasil, você lutar por respeito, a defesa, a contraditória é igual a impunidade. Não precisa mais. Vocês até têm um status diferenciado, vocês são defensores públicos, as pessoas até respeitam o lugar de vocês. Agora, a criminalização da advocacia criminal é efetiva, é concreta. Nós estamos sendo enxovalhados, humilhados diariamente, sabe? Eu sou defensor de corrupto, de criminoso, eu sou, sabe? Só um parênteses. O poder, ele não se conforma mais em humilhar e enxovalhar o réu. Ele já tem que humilhar e enxovalhar a mãe do réu. Mas agora ele tem que humilhar e enxovalhar a mãe do réu e também o advogado do réu. Isso vai começar a respingar em vocês. Já tem gente atingindo a defensoria, muito mais nós, privados. Mas é difícil fazer compreender. Não preciso falar mais, eu faço uma recusa constante de privilegiar o processo, cada um no seu quadrado, respeito os civilistas lá, mas nos respeitem aqui. A centralidade da verdade é o eu. Quando você pega um livro lá, por melhores que sejam as suas intenções, a finalidade do processo é a obtenção da verdade. Está errado, pode ser muito certo no processo civil, mas no processo penal existe um preço caríssimo a ser pago por esse discurso, que é preciso estudar desde o Manual dos Inquisidores, Nicolau Eves, Direitório Inquisitório, compreender o que foi o mito da busca da verdade do processo penal, e aí a minha briga com esse pessoal da centralidade da verdade. Por quê? Eu já poderia acabar com o discurso deles dizendo que porra de verdade é essa? Me diz, nós estamos desde Aristóteles discutindo o que é a verdade. Vocês me veem com verdade? Pode escrever, e eu já vi toneladas de coisas, mas fica uma circularidade que é uma questão perene. O que é a verdade? Não vamos resolver. Tudo bem, cada um tem uma verdade para chamar de sua. Agora, uma coisinha básica, né? A ambição de verdade frustra o sistema inquisitório, afunda o sistema inquisitório, busca da verdade como compromisso de juiz é um grande erro. E mais, né? O velho Carnerucci, é preciso recordar uma passagem, um textinho bem simples dele, lá no Veritat, Duque de Certeza. O velho Carnerucci começa dizendo que, olha, vocês acham que é um grande avanço abandonar a verdade real e substituir por verdade processual ou formal. É um erro, porque o problema aqui, para o processo, não é o adjetivo, o problema está no substantivo. A verdade contém um excesso epistêmico para o processo. E não faço redução judiciária, então está dizendo que não tem verdade. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o problema da verdade é excessivamente complexo, uma perspectiva epistêmica, para o processo dar conta. E mais, o problema da verdade é um problema de lugar. Eu não estou dizendo que você não pode chegar na verdade se quiser dar um nome para ela, mas eu não estou dizendo que não pode chegar à verdade. O que eu estou dizendo é que isso, a busca da verdade, ou ela, não pode fundar processo. Não processo penal. E se fundar, você vai matar o processo para isso inquisitório. Esse é o grande problema. É uma questão de verdade, é de lugar. Para mim, a verdade é contingencial. Antes dela, porque aí você vai cair no substancialismo inquisitório, aí você vai abrir margem para os caras do abolicionismo probatório. Você não! Esse monte de obstáculo que vocês querem, exclusionary rules, e não sei o que mais, contraditórios, tudo é obstáculo para a verdade. Absurdo? Não. Para eles é. Para nós, a regra do jogo vem antes, sim. Tanto é que, cara, um exercíciozinho, bom, vamos fazer, básico. O que vocês veem não é o que está acontecendo. É um fragmento que está acontecendo. O que está acontecendo é o todo. O todo é demais para nós e o todo é demais para o processo. Então, essa é a premissa que eu começo a divergir dos caras que fundam tudo isso de verdade. Mas vamos adiante. O processo é um instrumento de redução da complexidade, óbvio. Não é que tu reduz a complexidade, já coloca um obstáculo violento à verdade. Então não vem dizer que isso funda. E também não inventa esse papinho que é um horizonte utópico, porque vocês estão endeusando a utopia. Não, eu quero respeito à regra do jogo. Esse é o ponto-chave. Para nós, principalmente, que temos um déficit gigantesco de respeito à regra. Mas, enfim, substancialismo, realidade bem, enfim. Ah, chegou ali. É uma pena. 5 minutinhos. Eu vou só chamar a atenção de um detalhe rápido para vocês. Estudarem um pouquinho desse pessoal do abolicionismo probatório, começa lá com Bentham, essa tradição racionalista, essa história de que
Nós temos que trazer toda a prova do processo, porque quanto mais acesso o juiz tiver à prova, mais certa é a obtenção da verdade. Problema, que o processo é um obstáculo, forma é garantia, forma é limite de poder. Esse é um ponto de tensionamento constante. Mas além disso, essa história do free proof é muito preocupante, de que, bom, vamos trazer liberdade coatória. Cuidado, isso aqui eu estou mostrando só o perigo. Não estou dizendo que está aí. Está aí digamos, a ambição de instalar isso. Quando a gente começa a botar muita restrição às regras do jogo, em nome de verdade, é um problemão. Mas vamos chegar no outro ponto que eu quero chegar lá. Os abolicionistas vão dizer o quê? Formalismo é um empobrecimento epistemológico. Eu concordo que o formalismo te dá uma perda da qualidade da memória e da cognição, aquela questão que você trouxe. Mas a pergunta é, para nós no processo penal, a forma é muito importante. Nós não podemos abrir mão do contraditório, da defesa, das regras do jogo, em nome do substancialismo lá. Então, a gente tem que ter regras de exclusão, sim, muito importante, mas é difícil esse diálogo. Vamos lá. Problema de critério de preenchimento, estandarizatório e preenchimento, é o quanto de prova você tem para justificar uma decisão. Não vou ter tempo de falar sobre isso, eu só quero chegar num pontinho prático para vocês. Aqui eu trouxe os instantes voatórios básicos, 4, né? Eu sustento que é possível trabalhar com a ideia de prova além da dúvida razoável. Por outro lado, a Janaína faz uma crítica dizendo, olha, você gosta de estando probatório, não dá conta de tudo, vamos tentar superar isso. Eu concordo contigo. Mas é um instrumento de redução de danos. Não vamos abandonar. Claro que a gente não está acreditando que isso aqui vai resolver o problema. Não vai. Porque a subjetividade aqui é o grande dano. Agora também, uma teoria de racionalidade da decisão não te resolve totalmente. Porque todo mundo quer uma racionalidade parcial absurda, mas não se exclui. A minha proposta é, vamos tentar achar um equilíbrio. Eu quero uma teoria racional de decisão, mas eu quero um limite probatório, eu quero um standard a ser preenchido para tentar controlar racionalmente. E as coisas podem dialogar. Essa é uma luta. Agora, é óbvio que nada disso vai eliminar o dano de um decisionismo, etc. e tal. É redução. Agora, eu quero chamar a atenção muito rápido disso aqui, ó. Rebaixamento de standard. Prática do dia a dia de vocês. Falamos sobre isso ontem. Você pode exigir menos prova para tomar decisões. Isso é rebaixamento do nível de standard. Ou seja, dizer, não precisa preencher tanto. Pode preencher menos para eu tomar decisão. Sim, você pode fazer isso por fase procedimental. Ou seja, é claro que você vai exigir menos prova para receber uma denúncia do que aquela para condenar. Legal? É claro que você pode trabalhar com indício para receber denúncia, para decretar uma prisão temporária, porque isso é perfeitamente aceito e irracional. Você pode pronunciar com indício suficiente. Só um parênteses, né? Às vezes vocês não contam. O que o código fala é convencido da materialidade do fato. Isso é prova da materialidade. E indícios de autoria. Tem uma decisão de segunda advertência dizendo jamais pronunciar com indícios de materialidade. Tem uma diferença sutil ali. Muita gente passa batido. Então, indício de autoria justifica a pronúncia. Indício de autoria justifica a prisão, recebimento. Concordo. Até aí, você tem rebaixamento por fase procedimental, perfeito. Agora, no Brasil, nós, tá bom, em dupla societal, uma excrescência, que não precisa nem falar sobre isso. Nunca esteve em nenhuma Constituição e não precisa nem falar. É ridículo. Tu dizer que está pronunciando em nome de dupla societal. Tu tem que pronunciar dizendo que tem indícios suficientes. Da autoria tem prova da materialidade. Estou pronunciando. Para que invocar uma coisa absurda como é esse dupla societal? Mas vamos lá. Questão básica. O problema do Brasil hoje é, você pode ter decisões interruptórias? Pode. Mas nós estamos fazendo rebaixamento de standard por natureza de crime para condenar. Esse é o grande erro. Lá no juizado, a gente acha que, como são crimes de menor gravidade, qualquer provinha serve para condenar. Da onde eles tiraram esse absurdo? A presunção de inocência, ela não varia conforme a gravidade do crime, nem a natureza do crime. Óbvio. Mas, estão fazendo juizado? Sim, mas estão fazendo coisa muito pior. Nós criamos um problema sério no Brasil, que a Janaína vai falar. Depois vai falar sobre isso? Vai. Então eu não vou aprofundar. Que é, nós pensamos que determinados crimes, seja pela gravidade, ou seja pela dificuldade de provar, nós poderíamos ter menos prova. Caso de, nós estamos condenando com base em rebaixamento de standard, crimes que supervalorizam a palavra da vida, que é o caso de violência doméstica, crimes sexuais, crimes contra o patrimônio mediante violência, roubo, crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Tu condena com isso aqui de prova o tráfico. Tu condena com isso aqui, com a palavra da vida, tu condena por roubo. E tu condena por isso aqui, por estupro.
E agora, eu não vou entrar porque a Janaína vai falar sobre isso, mas eu quero só chamar a atenção de que vocês têm que conseguir entender, e agora tem racionalidade, nós temos uma culpa, até por ali muito boa, positiva, por décadas de descuido, de violência, de minimização da gravidade da violência doméstica, da violência contra a mulher, da violência contra a criança. Erramos, grave. Só que por conta dessa culpa agora, nós estamos indo para um outro extremo. Se é uma burrice, é uma irracionalidade você demonizar a palavra da vítima, é uma irracionalidade você endeusar a palavra da vítima, independente do crime ou do gênero. Independente disso, é um grande erro. No Brasil, em nome de uma circularidade probatória na palavra da vítima, uma supervalorização, tu está condenando só com base na palavra da vítima e no reconhecimento feito pela vítima. E nada mais. Estamos praticando e cometendo erros gravíssimos nisso. Eu não vou falar mais, porque vocês vão perguntar, tá bom, mas é muito difícil produzir a prova. Eu sei, mas você tem que ter o quê? Inteligência na investigação, investigação de melhor qualidade. E aí a Janaína vai falar depois que tem um detalhe. Se mesmo assim você não conseguir romper com a circularidade de palavra da vítima, você não pode condenar nem por esses e nem por nenhum crime. E nem com base na palavra da vítima A, B ou C, e nem de nenhum. Isso é uma irracionalidade total, mas nós estamos fazendo. Então, eu não vou aprofundar, mas é um drama que está aí. Principalmente, se eu estou dando uma situação oral, uma condenação para reverter, dizendo exatamente isso. Está errado o endeusamento da palavra da vítima. Não existe esse rebaixamento de estándar probatório por tipo penal, porque senão tu cria um direito penal do inimigo assumido. Para esses crimes eu exijo menos prova para condenar, para esses mais, para os nossos tudo, para os outros, tolerância zero, né? É sempre tolerância zero para o outro, tolerância 10 para nós, a nossa delinquência. Então, não pactuem com isso. Mas Janaína vai aprofundar essa questão e é muito importante. Só para encerrar muito rápido, quero trazer só uma outra questão preocupante. Ela vai falar da Janaína. 114, eu quero falar dos teus critérios. Esses teus critérios são muito bons. Traz uma doutrina espanhola que está bem sistematizada. Por que adotar um estándar ou outro a gente já sabe, mas eu quero só chegar no último slide aqui, que é o seguinte. Comece a se preocupar com o probabilismo probatório. Comece a se preocupar com esse argumento probabilístico trazido para dentro do processo. Se essa moda pegar, nós estamos ferrados. Eu ia falar sobre probabilismo versus epistemologia, né? Isso é um tema legal. Mas é isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar um caso. 5 horas atual. Não é. 5h50 eu embarco. Não, a aula. Não, é de duração de 5 horas. Não! Caso People versus Collins. Só isso. Agora bem rapidinho, 5 minutos. Argumentos probabilísticos. Cálculo matemático de probabilidades de ser isso ou aquilo. Ser trazido para o processo de forma isolada é um perigo imenso. E mais, no nosso júri... Probabilismo matemático. Sim, matemática. Pô, aí é mesmo. Se você trouxer isso para dentro do júri, nosso, que não fundamenta nada, o estrago é imensurável. Agora, vamos lá. Esse caso do People versus Collins que a Susan Hack traz é muito importante. Uma senhora idosa foi assaltada. Casinho simples. Imagina um homicídio, tá bom? Uma senhora idosa foi assaltada e ela descreve o ladrão. Já começa por aqui, né? Era uma mulher, jovem, loira, rabo de cavalo, pesando 64 quilos. Pô, ela falou 64 quilos, já parava. Você pode ir embora, pessoal. Óbvio que é absolutamente inviável você aferir peso por olho uma velha de noite sendo assaltada. É que nem a história de efeito e foco na arma que eu falava ontem. Você acreditar no reconhecimento feito por alguém que foi assaltado com uma arma na cabeça, a não ser que você tenha uma situação muito peculiar, é de uma infantilidade absurda. Uma coisa fugaz. Toda a tua atenção está focada na arma. Ninguém com 38 na cabeça, olha só, eu só acho fotografia. Ninguém faz isso. O reconhecimento feito nesse tipo de crime é imprestável. Mas, enfim, esse reconhecimento dela pelo nível de riqueza já começa a ser inverossímil. 64 quilos. Tudo bem. Mas aí nós temos o quê? Nós temos uma outra testemunha que viu uma mulher loira fugindo pela rua, aquela rua, teoricamente muito fato, e subindo num carro amarelo conduzido por um homem negro com bigode. Bom, agora nós temos já um outro elemento probatório, uma outra testemunha. O Ministério Público, sabendo que essas duas provas eram muito frágeis, o que ela faz? O que o Ministério Público faz? Traz lá um matemático para fazer uma análise dessa situação. Olha como é cedo tudo isso aqui para um leigo. Vamos pegar essa cidade. Ao que tudo indica, este casal interracial que cometeu este crime conhece a região, é daqui das redondezas. Portanto, vamos fazer uma análise. Primeiro, quantos casais interraciais nós temos aqui na nossa cidade assim? Uma mulher loira, cabelo comprido, rabo de cavalo, e um homem negro de bigode. Você já faz um funil. Quantos desses têm um carro amarelo?
você vai afunilando. Olha que perigo. Probabilidade que nas proximidades existe um casal semelhante conduzindo um carro amarelo. Estou resumindo só, a casa é bem mais rico, né? Mas vai fechando, fechando, fechando. Imagina isso no júri, se fosse um homicídio. E aí o professor de matemática diz, a chance é de 1 em 12 milhões de ter um outro casal interracial, um carro amarelo nessas condições. Leis, é óbvio que é esse casal que está sendo acusado, que cometeu esse crime. Entenderam? Olha o perigo desse raciocínio. Os dois foram condenados. Claro que aqui, olha mais, o casal foi condenado, ela cumpriu a pena e o Malcolm apelou. E aí é que vem o ponto. Como é que vocês reagiriam num caso como esse se o promotor do júri trouxesse um matemático e começasse a desenhar isso? Quantos casais interraciais, como é que você reagiria? Vocês estão preparados para isso? Essa é que é a questão. Porque isso pode vir. E aí a gente tem que começar a aprender a trabalhar. Óbvio que a falha está lá na base. Primeiro, quem me garante que era uma mulher? Que era uma mulher? Por que não era um homem com uma peruca loira? Por que não era uma mulher morena com uma peruca loira? Por que não era uma mulher careca, por exemplo, que rapa o cabelo com uma peruca loira? Por que era uma mulher loira assim? 2, por que o homem negro tinha bigode? E ele era negro? Era de noite? Tinha bigode? Quem é que disse que era um casal? Que não poderia ser 2 mulheres? Que não poderiam ser 2 homens? Quem disse que esse tinha um caso, mas uma briga por causa de um carro? Reconhecimento. Não, porque o carro era um Gol. Não era um Gol, era um Gol. Esse tá bom. Qual é a diferença? Muda a foto. A senhora sabe tudo de carro? Sei, era um Gol. Então tá bom. Bota as fotos dos carros lá. Isso é um Gol, Fiesta, não sei o que, Peugeot, Renault, todas essas merdas, é tudo igual. O que é o quê? Reconhecimento do carro em audiência. Não, era um Gol. Qual desse aqui é o Gol? Ah, pois esses são parecidos, claro. É tudo a mesma merda, mesmo formato. Tem um padrão de carrinho que é tudo igual. O mínimo que é uma caixinha, o resto era tudo igual. Acabou. Por que é amarelo? O carro podia estar plotado, o carro podia não ser amarelo, podia ser dourado. Quer ver uma coisa? Experiência particular. Eu fui descobrir depois de velho que eu era daltônico. Olha mesmo. Depois de velho eu fui descobrir que eu era daltônico e piorou. E aí, esse tempo quando você chega em casa, a mulher olha e diz, está horrível. Eu disse, poxa, nasci horrível. O que tem de novo? Você está com uma camisa de laço e uma gravata rosa. Ele falou, ponto 1, eu jamais compraria uma camisa de laço. E eu não tenho nenhuma gravata rosa. Ele disse, não, isso é uma camisa de laço. Ele comprou 3. E eu disse, cara, eu sempre compro 3. Eu compro 3 brancos, 3 azuis, 3 brancos, 3 azuis. É só o que eu uso. Eventualmente cinza. Ele disse, não. Não. Ah, meu favor! Eu saí de manhã correndo e não vi a mulher que você podia ir a briga, que sacanagem. A briga na minha casa é assim, comprou 3 vilás. As 3 vilás tem que estar lá na ponta do guarda-roupa, que é para tu não confundir com as azuis. Mas tu vê a merda que era. Quer dizer, eu dizia que para mim a gravata não era rosa, a gravata era vermelha. Então é uma merda, eu não consigo distinguir, eu não sei o que ele dá. Eu não descobri o que ele dá. Eu não sei o que ele dá. Essa é a minha vida, eu não sei o que é. Então quer dizer, o rosa e vermelho, amarelo, verde, essas coisas são tudo muito difíceis conforme o ambiente. Imagina se eu sou uma testemunha com credibilidade para falar sobre isso. E se eu sou uma testemunha que muitas vezes, com as melhores posições, eu quero que aquele casal vá para a cadeia, porque eu sei que foi ele. Então é assim que eu aumento esse meu problema. O senhor enxerga bem pra caralho. Vou botar azeiteira lá no fundo da sala e falei tudo. Jamais alguém ia questionar o teste do algoritmo com aquelas bolinhas, que aí eu fui reprovado cedo. Aquelas bolinhas que juntam as cores, que formam a figura. Eu fiz 100 e não consegui acertar um. Aí eu me choquei. Como é que eu vou fazer? E aí eu vou dizer, mas aquele teu caso, uma testemunha de boa fé, como é que era o órgão? Uma testemunha que não tem transtornos psiquiátricos nunca vai mentir. Nunca vai mentir, vai apontar alguém que não é. Pelo amor de Deus, as pessoas, elas decidem primeiro, elas acham que estão fazendo a coisa certa. Sim, eu tenho certeza que foi tu. Mas não, eu tenho certeza, então eu atropelo tudo para chegar. Mentira. Então, pessoal, se liguem, porque esse tipo de raciocínio é extremamente perigoso e pode causar um mal gigantesco. Esse caso, o magistrado escolheu de nenhuma forma matemática jamais poderia estabelecer que as testemunhas observadas corretamente carece de base empírica, ou de baixo valor epistêmico, ainda que de altíssimo grau probabilístico. O problema está na base epistêmica, ou seja, como é que eu controlo a qualidade do conhecimento obtido pela testemunha em termos de atenção, de visibilidade, de cognição, de cor, de altura, de peso, de cabelo, disso e daquilo. O problema está aqui. Não lá na probabilidade. Esse dado objetivo não me serve, eu tenho que fazer um controle lá atrás. É isso que a gente tem que começar a aprender a trabalhar, que esse tipo de argumento vem. Ele vem muito rápido.
Então, isso foi um imenso prazer ter estado com vocês. Muito obrigado, desculpa. Sejam seguidores lá no Instagram, Facebook. Esse Criminal Player lá do Alexandre é bem legal. Qualquer coisa pode me mandar. Usem. Não tem meu e-mail? Tem? Não, não tem. Não tem. É aulinlopes@terra. Mas pelo Instagram eu até consigo olhar. O Face eu já não estou conseguindo mais dar conta. Tá bom? Muito obrigado.